Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e é o seguinte, até a inteligência artificial já sabe que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes e você tá dando mole. Não faça isso, não confunda mais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por isso a gente faz essa brincadeira. E eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de alguém que conectou com o seu propósito e assim mudou não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E toda semana temos aqui uma história de conquista, de crescimento pessoal, profissional ou financeiro. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para você. A gente acredita que experiências compartilhadas podem levar você a outro patamar. Por isso, gente muito especial, vem para nossa mesa e hoje não vai ser diferente, papel e caneta, como eu sempre digo, para você não esquecer as ideias que a gente vai trazer aqui. Então, junte-se a nós nessa jornada de transformação, onde a gente vai levar um pouco de clareza para você, aonde você pode chegar na tua vida pessoal ou profissional, e hoje está muito especial Hoje aqui. está demais. Eu vou falar quem é o nosso convidado, se liga aí. Nosso convidado de hoje é um verdadeiro visionário e um dos grandes nomes quando o assunto é inovação. E tem revolucionado a maneira como empresas líderes de mercado encaram o futuro da tecnologia e dos dados. Diretor de estratégia da 80/20 Marketing, professor de MBA na FGV, palestrante internacional, com mais de 150 palestras realizadas, incluindo o prestigiado TEDx. Autor do livro Cognitive Organizations, lançado no MIT, ele é um verdadeiro especialista em inovação, inteligência artificial, tecnologias emergentes, metaverso, Big Data. Com mais de 15 anos de experiência, ele já treinou líderes em empresas globais como Amazon, L'Oréal, Walt Disney, Honda, Santander e está aqui hoje para compartilhar a sua visão única sobre o impacto dessas tecnologias no presente e no futuro dos negócios. Então, se prepara aí para uma conversa inspiradora, onde a gente vai explorar o impacto da IA no mercado de trabalho, o poder do metaverso e os desafios éticos dos dados no mundo moderno. Será que a gente está preparado para esse novo mundo digital? Então, prepara o seu tereré, vem com a gente, com o nosso querido Kennedy Correia, descobrir todas essas respostas. Kennedy, muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito feliz de você estar aqui, tá? Que legal, Sabrina. Obrigadão pelo convite. É um prazerão estar aqui, claro, sempre em casa, Mato Grosso do Sul, minha terra. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal aí. Werner, Júnior, vai ser bacana demais. Com certeza. E bater papo tomando tereré, né? Bater um papo. A gente já tava viajando aqui um pouquinho antes, né? Na roda de tereré. Na roda de tereré do Eu já vou NovoCast, começar. né? Hã? Ele não vai me amarrar porque eu viro, né? Desculpa, gente. Agora eu vou ficar aqui, ó, virado pra cá. Posso começar? Pode começar. Olha só, a primeira pergunta aqui, nosso roteiro que o nosso querido diretor fez. Você é um especialista em inteligência artificial e tecnologias emergentes, né? Áreas que estão revolucionando o mundo. Então, para começar, você acredita qual vai ser a transformação mais radical que a IA vai trazer nesse mercado nos próximos 5 anos? E a gente está preparado para isso? Olha só, hein, Sabrina. Bom, tem uma das características dessa revolução da inteligência artificial é que ela realmente bate, atua, impacta praticamente todo e qualquer segmento. Mas sem dúvida nenhuma, para gente que está na economia da informação, na economia do conhecimento, economia criativa, ou seja, para gente que trabalha com produção de texto, criação de imagens, roteiros, como vocês têm no podcast aqui, produção de vídeo, edição de áudio, todas essas áreas da economia criativa, essas são definitivamente as mais impactadas. Porque pela primeira vez a gente tem um programa de computador, a gente fica chamando de inteligência artificial, é um problema, porque dá uma ideia como se fosse uma coisa meio onipresente, assim, que está sobrevoando. Isso, desmistifica isso então, para quem está ouvindo. Cara, na verdade, tem um monte de empresa, cada uma criou um seu modelo próprio, por isso que tem lá, o Google tem o Gemini, a OpenAI fez o ChatGPT, que é mais conhecido, tem uma outra chamada Claude, tem uma outra chamada Llama, que é a da Meta, que é o antigo Facebook. Na verdade, cada empresa criou um programa de computador. Mas esses programas de computador são muito capazes de várias habilidades que o pessoal da área técnica chama de habilidades emergentes, porque as pessoas que criaram esse software, elas estão descobrindo agora o potencial ou a capacidade delas. E o que já ficou muito claro é, para produzir um texto, compor aí uma estrofe musical, criar uma animação de vídeo,
são habilidades que esses programas estão fazendo muito bem. Então, eu acho que o maior impacto, quando você pergunta assim, sem dúvida, é para todos os trabalhos da economia criativa. Essas pessoas, se não entenderem o que são essas ferramentas, como que eles fazem para usar ou para adotar no dia a dia delas, vão ficar para trás. E não é que eles vão ficar para trás no sentido de que a inteligência artificial, de novo, né? Essa aura sobrevoando o universo vai tomar o trabalho deles. Mas, na verdade, os outros profissionais que aprenderem vão estar muito mais produtivos. Estar muito à frente no mercado. Exato, cara. E aí você consegue com que uma pessoa entregue muito mais resultado do que ela conseguia antes, sem essas ferramentas. Então, daqui a pouco é uma pessoa fazendo o trabalho de duas, né? Então, se você não tiver no grupo que aprendeu a fazer o dobro com as ferramentas, é difícil ficar competitivo, E né? um detalhe que é fazer o dobro em menos tempo. Exato, né, cara? Para uma empresa é necessário e essencial, né? Cara, com certeza. E eu tenho falado isso, as pessoas batem muito na tecla. Acho que é um tema pra gente falar hoje aqui. E a empregabilidade ou o desemprego? Como Sim. que as pessoas ficam? Acho que esse é um tema quente, Sim, importante pra gente discutir do ponto de vista do impacto ético dessa tecnologia que tá chegando. Mas o ponto que eu acho que eu vejo ainda poucas pessoas discutindo é: eu converso com o empresário o tempo inteiro. Aqui em Mato Grosso do Sul, no resto do Brasil, fora daqui. O que eu mais escuto é: eu tô com corte de orçamento e eu tô com dificuldade de achar talento. Então, num cenário onde eu tenho cada vez menos dinheiro para pagar e eu tenho cada vez menos pessoas habilitadas com conhecimento para executar uma função, a minha única solução é tecnologia. É trazer tecnologia para as pessoas que eu já tenho dentro da empresa, empoderar essas pessoas para que elas possam produzir mais, para que elas possam entregar mais. E aí também uma outra coisa que eu vejo pouca gente falando: se a pessoa está produzindo mais, entregando mais, ela ganha mais também. No mercado corporativo, né, no mercado empresarial, aí no primeiro setor, é muito fácil a gente enxergar, no segundo setor, é muito fácil a gente enxergar essa relação. Quem está entregando mais está também ganhando mais. Então, acho que esse é o ponto que eu gosto de trazer Mas para o que eu vejo é que isso não impacta no sentido de evolução do ser humano, porque eu tenho vários funcionários, você tem empresa assim como eu, a gente vê que o ser humano ele não quer evoluir. Eu tenho aquele funcionário que ele senta ali, ele aprendeu aquilo e ele não quer evoluir mais. A falta de vontade de evolução do ser humano é muito complicada. E isso vai ser um grande divisor, né? Porque a pessoa ou ela vai estar evoluindo sempre, ou ela vai ficando para trás, e a empregabilidade dela vai ser sempre aquela que ela está pronta para ser paga por isso. Lá na 80/20 a gente traz bastante essa discussão para a mesa, porque a empresa é de 2009, então está falando em 15 anos aí. A gente já acabou amadurecendo, descobrindo algumas coisas. Uma das que a gente descobriu é o seguinte: tem gente que tem uma gana muito grande por crescer do ponto de vista de hierarquia. Sim, então, as pessoas querem liderar times, as pessoas querem liderar áreas, querem, às vezes, criar os seus próprios negócios, serem responsáveis por uma área como um todo. Essa é uma avenida de crescimento que a gente tem lá dentro, que é um crescimento para o lado gestão. Mas existe um outro perfil de profissional, e a gente tem vários lá no time, que tem zero expectativa de liderar outras pessoas, por exemplo. Ele não tem Ou perfil e ele não Por quer. não ter perfil, por não ter habilidade, por não querer, talvez não seja também o propósito dele. Então a gente achou uma avenida de crescimento para essas pessoas que é o desenvolvimento técnico. Então imagina, né? Uma legal. vertente é o crescimento na gestão, outra vertente é o crescimento técnico. Para essa galera da área técnica, a IA é mais essencial ainda. Total. Porque é essa pessoa que vai precisar conseguir fazer mais com menos esforço, né? Então a gente olha para essas duas frentes de É crescimento. a Agora, via generalista e uma mais especialista. Um que vai, né? isso, sem dúvida. O gestão é mais generalista, o técnico é mais especialista. Agora, ao mesmo tempo, tem também as pessoas que não querem nada com nada. Aí, normalmente, a gente abre processo seletivo. Né? Sim, exatamente. Esse é normalmente o olhar. Tem até uma headline que a gente tinha pensado em como a tecnologia acelera a carreira profissional das pessoas e revoluciona os negócios, né? Na prática, assim, então é o que você falou. Quem é mais especialista vai usar a IA ali para aprimorar o trabalho dele. Por exemplo, um programador, né? Hoje a gente tem tem IAs que fazem todo o código, né? Fala, desenvolve um programa que faça isso, ele traz todo o código para você, né? Então o caminho é esse. Você pensa o seguinte, você estava me contando que você entrevistou o pessoal de turismo aqui. Então você imagina você perguntar pro cara de turismo o que ele acha de viagem. Aí ele fala assim, eu não gosto de viajar muito não. Pô, cara de turismo vai falar de viagem, né? Então você tá perguntando pro cara da tecnologia o que ele acha da tecnologia. Então eu sou suspeito nesse tema, mas com certeza absoluta, aprender novas tecnologias, isso aí que eu chamo das tecnologias emergentes, são essas novas que estão aparecendo. Metaverso 2 anos atrás, inteligência artificial agora. Mas se eu for voltando no tempo, eu lembro da época que era blockchain, Big Data, as próprias redes sociais, o marketing digital.
Cada uma dessas foi, em algum momento, uma tecnologia nova que apareceu. Qual foi a abordagem que eu escolhi? Talvez de maneira inconsciente mais para trás. Hoje eu me empoderei um pouquinho mais disso para criar um protagonismo, né, nessa discussão, mas que eu gostava de chegar pertinho da tecnologia, aprender com aquela curiosidade, que aí é perfil, característica pessoal mesmo, né? Eu tava fazendo academia hoje cedo antes de vir aqui, a hora que eu paro na esteira, eu boto o celular na frente, eu tô assistindo alguma coisa ali no TikTok, no Instagram ou no YouTube. Então, eu tô sempre curioso para aprender sobre alguma coisa que está por vir, uma nova tecnologia. E como consequência, isso me trouxe várias habilidades que são super úteis no trabalho, né? Então, por exemplo, eu estava falando da economia criativa. Eu faço muita proposta comercial, eu elaboro muita apresentação de PowerPoint para fazer uma aula, né, para os alunos ou nas palestras. Cara, para fazer isso hoje, com as ferramentas de IA, dá até vergonha de como que eu fazia antes. Porque às vezes eu colocava na minha agenda, às vezes, ó, preparar os slides para a palestra tal. Uhum. Aí eu separava lá 1, 2 horas para trabalhar com os slides. Cara, hoje eu marco lá o evento qualquer, eu coloco um filetinho no meu Google Agenda de 5 minutos. Que é basicamente o tempo de eu consultar a minha IA. Eu já tenho um prompt que a gente chama, que é o pedido. Sim. Com todos Super os temas que eu prompt. falo, minhas opiniões. Aí eu falo, ó, cara, o público-alvo é esse. Eles querem gerar esse tipo de transformação naquela palestra, naquele evento, naquele treinamento. Você pode me dar uma sugestão de estrutura para a palestra? Aí ele monta a estrutura. Falei, agora monta os slides preenchendo com texto e com imagem que ilustra cada um desses pontos. Acabou, tá pronto. E qual que é essa? E qual que é essa? Eu IA uso uma que você combinação do Claude, que é parecido com o ChatGPT, seria um competidor do ChatGPT. Eu falo Claude porque é francês, mas é Claude, C-L-A-U-D-E. Então, para Ótimo. quem tá aí só usando o ChatGPT, abre os olhos, anota aí, né, Werner? Já anotei já, porque... Tentar- Claude. Esse é um muito legal. E combinado com outro chamado Gamma, Gamma.app, que é o que monta a apresentação. Então, cara, essa dupla trabalhando junto, o Claude eu uso de graça, igual o ChatGPT, sem pagar nada. O Gamma eu pago R$40 por mês, pro plano pago, porque eu faço muita apresentação. Mas pra quem usa gratuito, assim, pra quem não tem um volume talvez parecido com o meu, a conta gratuita atende super bem. Então vale a pena explorar essas duas IAs aí. É legal. Então aqui já valeu, né? Claude e Gama. Gama, com dois Show de M's. bola. Show No de caso bola. do ChatGPT, para pagar ele é para quando a gente quer criar robôs, né? Por exemplo, assim. É uma das Aí tem que ser o vantagens de você pago, pagar. né? É, pra você Ele criar tem os uma seus limitação GPTs. também, né? E ele tem uma limitação de volume, assim. Pra quem usa insanamente, com muita... Ele vai chegar e falar assim, olha, você já usou muito hoje, você pode voltar amanhã? Que são os Ele pede um tokens lá tempinho. que eles falam, né? Isso, Não, é exatamente. duro que quando você começa, você não quer parar mais, né? Você começa a mexer e você fala, caraca, isso aqui é muito Cara, é bom. muito legal. Mas você sabe que, sem tentar desumanizar, mas é legal você ter vários amiguinhos no celular. Então, você ter o Gemini do Google, você ter o ChatGPT e você ter o Claude. Primeiro, porque você lida bem com os limites, né? Sim. Atingir o limite de um, pula no outro. Segundo, que você vai descobrindo, lembra que eu falei das habilidades emergentes? Eles são Cada um assim. tem habilidades diferentes. Então, se você vai Uns começar a leem melhor descobrir... arquivos, outros fazem Exato. pesquisas melhores na internet. A Sabrina falou mais cedo de escrever código. Então, por exemplo, hoje o Gemini, na última versão, é o mais legal para programador. Então, quando eu estou conversando Que com as massa. empresas de programação que escrevem HTML, Sim, CSS, ou que Aham. tem que ir um pouquinho mais fundo ali no back-end, no SQL, o Gemini 1.5B Pro, mas isso provavelmente daqui uma semana vai ter mudado, é o mais legal que tem, né? Então, tá Você mudando sabe muito que rápido. esses dias a gente tava lá na minha casa, né? E aí a gente se reúne uma vez por semana lá pra fazer um estudo da Bíblia. E eu contei pros meus tios isso. Pro meu tio. Eu falei, gente, vocês estão sabendo que existe tal coisa e dá pra fazer assim? Abri o computador e mostrei. Eles ficaram tão assim, falei, mas Sabrina, você tem que ensinar isso pra família. A gente tem que saber. Porque não tem gente que tá assistindo, ouvindo a gente, que tá boiando, assim, tudo que a gente tá falando. Então, verdade. calma. Não se assuste, né? Tente se informar, tente procurar. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que começar. Com certeza. Porque tá evoluindo muito, né? Você verifica que, assim, essa chegada dessa inteligência artificial é um marco mesmo no temporal, assim, desde Cara, a internet. Sem dúvida, né? A gente usa mais ou menos o ano de 1995 para a chegada da internet, então a partir dali internet. Usa o ano de 2007, que quando chegou o iPhone, como marco dos smartphones, que mudaram pra caramba também a forma da gente consumir conteúdo, mídia. E agora 2022, que foi a chegada do ChatGPT. São 3 grandes marcos de evolução tecnológica, assim, que vieram definitivamente para mudar bastante coisa. Viu? Então se liga. É o seguinte, ó, se você tá boiando, fica tranquilo, você não é o único, tá? Você não é o único também, estou, tá bom? Ô, Werner, e outra coisa, cara, você sabe que a gente, no começo você me apresentou, Sabrina, você falou, o Kennedy, que é especialista, tarará. Você sabe que até a própria ideia de especialista tá ficando mais frágil hoje em dia? Porque o que acontece?
E a IA tem responsabilidade nisso também. A velocidade com que novas pesquisas e novas tecnologias estão sendo desenvolvidas é tão grande que já existem algumas áreas da ciência hoje que se você falar assim, cara, eu quero me tornar um especialista em biologia molecular, vou usar essa especificamente, ou eu quero me transformar num especialista em termodinâmica. Essas duas áreas têm um volume de produção científica tão grande que se você ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, lendo todos os artigos publicados, você não conseguiria ler. O que isso significa? Não existe mais nenhuma pessoa no planeta, em biologia molecular ou termodinâmica, que possa estufar o peito e falar, eu sei tudo sobre esse assunto. Então, eu quero só dizer o seguinte, eu sou especialista por quê? Porque eu gasto muito tempo, eu leio, eu escrevo, eu publico, eu treino e eu falo. Mas se você perguntar se eu sei tudo, é muito longe disso. Assim, não chega nem perto, porque você imagina em IA o tanto de coisa que não está sendo desenvolvida. Tanto que quando eu fui lançar o livro no MIT, eu como sul-mato-grossense, indo num centro de excelência da área, cara, eu cheguei morrendo de vergonha, falando assim, cara, eu vou chegar lá, bicho, eu vou falar do negócio, os caras vão rir da minha cara, vão falar, ih, rapaz, isso aí Você a gente já foi, sabe desde 2010. Cara, eu cheguei lá, eles não sabiam. O que eu estava trazendo sobre o uso de agentes, os caras do MIT não sabiam. Cara, eles estavam usando agentes de inteligência artificial combinando 2 agentes, que é uma coisa divertida de explicar. Porque a gente está acostumado a usar o ChatGPT, ele é como se fosse um assistente. Então você pergunta, ele responde, você conversa, ele interage. Ele é um assistente. Por que a gente separa o que é um assistente de inteligência artificial, ChatGPT, de um agente? O agente, ele funciona de maneira autônoma. Ele tem um objetivo. Ele precisa realizar uma tarefa. Ele pode comprar uma passagem aérea, ele pode digitar e cadastrar uma informação lá no sistema de gestão dentro da empresa, do órgão. Ele tem autonomia. Então, o que a gente descobriu? Eu estou falando a comunidade que pesquisa IA. Quando você coloca 2 agentes para interagirem, ou seja, cada um é autônomo e cada um tem um objetivo, eles começam a colaborar entre eles. Eles vão contribuindo, cada um com o seu conhecimento ou especialização, do objetivo do outro até atingir aquele objetivo. Então, o MIT já estava fazendo testes com 2 agentes, chamados agentes adversários. O que eu levei para eles? Não foi eu que inventei, mas eu tive contato com isso no ano passado, achei incrível e gastei esse ano inteiro em cima desse assunto. Multi-agentes. Uma rede de agentes de inteligência artificial. Então, imagina que dentro de uma empresa, pensa bem, se você abstrair uma empresa, eu sou formado em administração de empresas, essa é a minha área, é o que eu gosto. Você pensa numa empresa, você pode pensar no organograma. Você tem diferentes pessoas em diferentes cargos. Nos cargos, as pessoas têm as suas funções, onde elas executam as suas tarefas e entregam um determinado trabalho. Soma o trabalho de todo mundo, a empresa está entregando o seu valor para os seus clientes. Isso é uma abstração de uma empresa. A gente faz a mesma coisa, só que agora são pessoas e agentes de inteligência artificial trabalhando juntos. Então, você está fazendo, na verdade, ainda resolvendo os problemas dos seus clientes, atendendo aos serviços da população, se for aí no 2º ou 3º setor, mas usando uma combinação entre inteligência humana e inteligência artificial. Essa é a proposta do livro, foi isso que eu levei para lá. E foi uma coisa nova, né? Então, não dá, cara. Mesmo os caras que são o bam-bam-bam, lembra que a gente usava essa expressão? Bam-bam-bam, não tem mais bam-bam-bam. E o seu livro é em inglês só, né? A gente ia falar dele. Eu comecei fazendo ele em inglês porque eu achei que o público vai ser maior globalmente do que aqui no Brasil. Mas eu já os agentes estão, enquanto a gente conversa aqui, trabalhando na tradução. Então, em breve, aí, eu acredito que pro mês de outubro, para dar tempo editorial, estou fazendo todo aqui em Campo Grande, toda a produção e fabricação do livro é aqui. Que lindo. Vai vir a versão em português. Então, cara, muito interessante. Com certeza, trago a cópia para vocês. Claro. Quando você fala isso, porque a minha empresa começou a ter muito problema com mão de obra. E eu fui buscar empresas que pudessem me ajudar a desenvolver uma tecnologia para me ajudar nisso. E eu descobri que já existia uma empresa no Brasil que fazia isso, né? Em escala global. São gigantes aí. E aí a gente começou a conversando com o CEO das empresas, e eles me contaram que em 2018 eles estiveram no Vale do Silício, onde eles já existiam todo esse estudo da IA em desenvolvimento em 2018. Sim. Ou seja, como você falou, a gente está muito atrasado. Já tem gente desenvolvendo para 2030, né? Com certeza. Mas tem que ir devagar, amigo. Senão a gente não... Eu tô com a Alexa lá em casa ainda. Alexa... Eu esqueci o nome desse livro, não sei se você vai saber, de um cara que ele prevê toda a estrutura do futuro da IA. É muito engraçado isso. Ô, Júnior, se você assistir uma palestra de um futurista,
O Thiago, já assistiu a palestra do Thiago Matos, eu acho que é o nome dele. Manda o nome dele. Cara, você assusta. A pessoa não pode contar tudo, porque a gente não tá preparado às vezes, entendeu? Você cola na cadeira e Para as coisas de que pode novo, acontecer. Sabrina, é porque você lembra o seguinte, cara. A gente, como ser humano, a gente tem o mesmo cérebro faz 100 mil anos. Sim. Homo sapiens, caçador-coletor, Pronto. morando na caverna, saindo todo dia, jogando pedra na cabeça do bicho pra garantir o almoço. Não tô falando antes de plantação, sedentarismo. Lá atrás. É o mesmo cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é paleolítico. Sim. Quando você vai pro nosso sistema de leis, boa parte da legislação que a gente utiliza foi estabelecida, foi criada, você vai estudar direito mais a fundo, foi na era medieval. Então a gente tem uma legislação medieval. Olha só. Só que a nossa tecnologia, menina, ela é... A gente se sente quase Zeus, assim, sabe? Um deus sentado em cima do altar jogando raio. Tchau, tchau, faz isso, faz aquilo. Ainda mais agora com a inteligência artificial, que você consegue automatizar vários processos. Sim. Então a confusão toda, e é por isso que a gente se sente assim... sem base, despreparado, é por isso, é uma combinação, né? Cérebro paleolítico, lei medieval e tecnologia divina. Então, eu acho que esse é o ponto que gera ansiedade pra caramba, porque a gente sempre achou, pelo menos, que a gente sabia tudo o que estava acontecendo, que a gente estava meio que sob o controle. As coisas aconteciam meio devagar, sei lá, né? Segunda Guerra Mundial, 1945. Aí o homem pisa na Lua em 1969. Pô, tanto de tempo que passou. Agora, cara, é toda semana novidade. Toda semana. Esses dias uma pessoa me falou assim, a gente agendou um evento para novembro, ela falou assim, você pode me mandar os slides? Eu falei, não. Nossa, Kennedy, por quê? Eu falei, não, porque se a palestra é dia 5 de novembro, eu vou fazer o slide dia 4. Legal. Pô, eu vou te contar em novembro o que estava acontecendo em setembro, você tem que saber o que está acontecendo na hora. Então, realmente a velocidade é grande e é um exercício meio que de autocontrole, não sei qual que é a palavra correta aqui, de você não deixar a ansiedade crescer. É autorregulação, a gente, né, cuidar dessa autorregulação interna. Né? Tem gente que chama isso de mindfulness, tem gente que faz meditação. São várias técnicas, cada um né? acha o seu caminho com a sua técnica, mas no fim do dia tem um bichinho aqui dentro chamado ansiedade que tá tentando crescer o tempo todo. Cara, se você for, como você tá dizendo, realmente a gente percebe que a gente não tem controle sobre nada mais. Claro que não. A gente nunca controla a sua ansiedade. A gente nunca teve, Só que a gente nunca teve essa percepção, como ele tá dizendo agora. A gente não tem controle sobre nada. Essa percepção a gente nunca teve. A gente sempre imaginou que nós tínhamos o controle. E hoje, claro, você chegava numa empresa, tinha o presidente ou o CEO. Sim. Quem era o presidente de uma empresa 20 anos atrás? Cara fortão, né? Braço cruzado, capitão do navio, apontando a direção que todos devem seguir. Super armadura, né? Cara, hoje, quem que é o CEO do jogo, do momento? É o humilde. É o olha, a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas a gente está muito animado com alguns testes que a gente está fazendo. Os testes que derem certo, a gente vai abraçar. É isso, cara. Erro é super tranquilo hoje, tudo super bem recebido. Total, né? Erro faz parte do processo. Então, eu acho que essa foi uma mudança importante, porque ela desmistifica uma visão do super-herói também. Sim. Você falou legal da armadura, né? Porque era um pouco disso também, né? Colocava ali num pedestal. E a gente tá indo para um momento talvez mais horizontalizado, né? Onde a gente tem as pessoas se tratando com um pouco mais de respeito do ponto de vista hierárquico, relação. Então, eu acho que a gente tem transformações acontecendo que tem a ver com essa falta de controle, mas no fim do dia tem que lembrar que, como ser humano, a gente é super resiliente, cara. Gente, cara, pensa o seguinte, bicho, você que é um cara que tá, assim, com vários filhos aí, você tava me contando. Você consegue imaginar que para hoje ter 8 bilhões de pessoas no planeta, faz mais ou menos 100 mil anos que tem que juntar lá um homem ou uma mulher, fecundar, ficar 9 meses, sair da barriga, caindo raio, trovão, doença, preservar aquele bebezinho, cuidar até ele atingir a idade fértil, aí ele juntar com outro menino, com outra menina, para fazer outro filho. E todas essas gerações, rapaz, esse negócio tá dando certo faz 100 mil anos, cara. Então, assim, a capacidade da gente se adaptar a miríade, né, ao universo de problemas que estão aí fora, a gente tá agora mais recente aí com mudanças climáticas, tá? Cara, a gente vai achando um caminho, vai achando um jeito. Então, eu acho que, como que eu fico tranquilo com relação a isso... Vamos dar uma dica pra quem tá ansioso escutando a gente. Não, eu não sei a resposta, não, mas eu gosto muito... Seu ponto de vista. Eu gosto muito daquela visão estoica. Os estoicos eram os filósofos gregos que diziam mais ou menos o seguinte: eu me preocupo com o que eu posso controlar. Não é que não tenham coisas que eu não possa controlar. Tem várias coisas que eu não posso controlar. Mas essas, pra que eu vou ficar preocupado? Eu não vou ter influência nenhuma. Por exemplo, uma brincadeira que eu faço com inteligência artificial.
Quem assistiu 2001, Uma Odisseia no Espaço, nos anos 60? Assistiu Exterminador do Futuro nos anos 90? Assistiu Matrix no finalzinho dos anos 90, começo dos 2000? Quando houve inteligência artificial, arrepia até o cabelinho da nuca, né? Por quê? Porque a história desses filmes é a inteligência artificial. A Skynet vai assumir controle, vai perceber que os humanos não são úteis e vai matar todo mundo. Porra, cara, você começa com isso. Como é que você acorda de manhã com essa história? É legal pra caramba do ponto de vista de ficção. Uhum. Mas olha, caso isso vá realmente acontecer, o que eu posso fazer, cara? Não é eu conversando com o chat GPT que não despertaram. Então eu acho que assim, o estoico arranjou um jeito bacana de você diminuir sua preocupação. E você sabe que eu tava procurando uns áudios da minha família? Eu achei uma gravação com meu tio-avô, Lúdio Coelho, que foi prefeito da cidade, gravou falando sobre o pai dele. E que o pai dele falava o seguinte, ele tinha uma coisa da minha família, que é uma coisa de ser do mato, de ser de fazenda, Sim. né? Então aquele jeitão de falar. Então era o seguinte, quando você tá fazendo uma picada na mata, você vai indo e de repente você encontra um obstáculo muito grande, uma árvore muito grande. Não adianta tentar derrubar a árvore. O que você faz? Você a rodeia. Né? Isso ele explicando, sei lá quando é que ele gravou isso, anos 70. Você a rodeia e passa. Então o aprendizado é o seguinte, quando você tem um problema muito grande na sua frente, você não tem um problema. Você arrodeia. Não, porque ele já tá resolvido. É um problema impossível de ser resolvido. Sim. Ele é impossível? Tá resolvido. Arrodeia e segue, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. É assumir uma postura de adaptabilidade, a capacidade de você se adaptar ao novo cenário que aparece e saber que vão ter coisas que você vai poder controlar, vai poder influenciar, show de bola, e coisas que vão acontecer que estão longe do teu alcance, né? Legal. Rapaz, 1 hora vai ser pouco, hein, diretor? 1h30 vai ser pouco demais. É o seguinte, tem um filme que me assombrou, foi Eu, Robô, viu? Que na hora que ele falou Eu, Robô do Isaac Asimov, né? Exatamente. Rapaz, aquilo lá... Aí, quando eu penso em inteligência artificial, aí é um negócio que você falou, né? Mas enfim, vou dar um recado aqui pra depois fazer uma pergunta. Gente, tá gostando do bate-papo? Faça o seguinte, compartilha, ativa o sininho, deixa o like. A gente tá também no Instagram, Facebook, TikTok, em todas as redes sociais, você vai encontrar Novocast Podcast. Então faça isso, se inscreva em todos os lugares para não perder nada. Eu tenho uma pergunta aqui. Como eu disse, né? Eu tô aprendendo muito e eu fico assustado, mas agora eu tô mais tranquilo. Estoico. Né? Enfim. Cara, você fala muito sobre metaverso. Eu tenho um amigo, você inclusive... quer piorar mais a conversa, é isso? Agora eu estou estoico. Agora pode falar de tudo. Entrega tudo, Kenis. Eu tenho um amigo que ele fala assim... esse negócio da ansiedade, né? Quando surgia a rede social nova, ele falava, é o seguinte, todo mundo se inscrevendo, porque quem chegar primeiro, toma água limpa, não sei o quê. Eu lembro dele falando do Clubhouse. O Clubhouse chegou e acabou rapidão. Uhum. Foi um trem que, sabe? E eu lembro dele, eu falei, é o Clubhouse, hein? Sacaneando, né? E o Clubhouse, hein, cara, não sei o quê. Você fala muito de metaverso. E o metaverso que eu tenho na cabeça, até brinquei com o Carioca ali, era o The Sims. Lembra daquele jogo, The Sims? Claro, e era um metaverso, né? Eu acho que a base do metaverso... Por que o metaverso não deu certo? O que na tua... Flopou, não flopou? Então, vamos lá. É tipo o Clubhouse, né? Eu adoro a discussão. Vamos lá. Primeiro, se você fosse o fundador do Clubhouse, você criou esse produto, lançou ele, um monte de gente baixou, instalou, poucas pessoas usaram. Hoje tem mais ou menos uns 5 milhões de pessoas usando o Clubhouse todos os dias. E o Clubhouse é uma empresa lucrativa. Então, quando você fala que o Clubhouse flopou, eu fico pensando o seguinte, tudo bem, o Clubhouse não é o Instagram. É isso que eu ia falar, comparativo. Mas eu ia ficar muito feliz de ser acionista do Clubhouse. Porque ela é uma empresa muito maior do que no dia que ela foi lançada. Então, o que a gente tem que desviar é o que é flopar. Você tá falando do hype, de ser algo que tá todo mundo falando? Realmente, Clubhouse não é ChatGPT. Definitivamente. ChatGPT esse ano vai fazer 2 bilhões e meio de prejuízo. Eu preferiria ser dono do Clubhouse do que do ChatGPT. Ah, com certeza. Então eu acho que a lógica do flopou, a gente tem que estabelecer sobre qual análise a gente vai fazer. É um ponto de vista, né? Metaverso. Vamos pegar, vou expandir um pouco no conceito do metaverso, falar das realidades imersivas. Que você pode usar a realidade virtual, aquele óculos que fecha o seu olho. Que é muito pesado, eu usei ele, eu achei muito pesado. Você não consegue ficar muito tempo, dói o pescoço. Tem gente que fica enjoado, mulher principalmente, mais ou menos 25%, 1 em 4 mulheres tem enjoo, 1 em 5 homens tem enjoo quando usa, se não usar prolongado, não aprender. É aquele mesmo enjoo quando você tá no carro, no barco, tal, chacoalha. Então, essa é a realidade virtual.
Mas tem a realidade aumentada. Quando você coloca um óculos mais leve, parecido com um óculos que as pessoas usam no dia a dia, ele tem uma câmerazinha aqui na frente e ele projeta umas imagens na lente aqui na frente. Então ele é muito mais simples, muito mais leve de usar. Você usa ele acoplado ao seu celular, você pode consumir conteúdo enquanto você está tendo contato com o resto do mundo. Essas tecnologias nunca receberam tanta grana do ponto de vista de investimento, nunca ganharam tanta grana. Quer ver uma outra empresa? Você gosta de pegar coisa que flopou? Snapchat. O que é o Snapchat para vocês? Verdade. Flopou? Mas é uma empresa super... Uma empresa de 25 bilhões de dólares de valuation, lucrativa todos os anos. Funcionando. Eu sei que você não sabia. Mas o caso do Snapchat não é rico igual o Zuckerberg. Se a régua é ser rico igual o Elon Musk, Qual não é. é. A régua, né? Mas, bicho, Sim. tem mais dinheiro que nós tudo junto aqui, Sim, entendeu? com certeza. Então, o Snapchat, que agora a empresa chama-se Snap, criou esse óculos de realidade aumentada. Acabou de lançar agora, setembro de 24. Lançou a versão 4 do óculos. Quer dizer, ano passado teve a 3, no anterior teve a 2, antes teve a 1. Os caras estão crescendo, vendendo Cara, tá na óculos jornada, adoidado. então. Vai dar certo esse negócio do metaverso. O meu olhar é... Nós tivemos o período do hype e é normal, toda tecnologia... Tem uma empresa gringa chamada Gartner que publica todo ano uma curva, juro pra vocês, chama Ciclo do Hype. O que é isso? Tecnologias que estão na fase introdutória, os caras ainda estão inventando, pouca gente está sabendo, por exemplo, isso que eu falei para vocês dos agentes, que eu levei lá no MIT, a Gartner publicou tecnologia introdutória. O segundo momento, olha que massa o nome que os caras deram, e é o melhor nome do mundo. Pico das expectativas infladas. Pico das expectativas exageradas. Por quê? É a hora que o cara fala assim, cara, agora chegou a inteligência artificial, vai salvar vidas, vai curar câncer, vai acabar com o incêndio do Pantanal, vai curar o aquecimento global. Então, assim, a gente tem uma vontade de que aquela nova tecnologia vai mudar e vai fazer tudo. E a mesma coisa aconteceu com o metaverso. E a mesma coisa aconteceu com o blockchain. Todas. Então, pra mim, essa hora que o assunto sobe, tá todo mundo falando sobre ele, tá tudo normal. Eu não acho ruim, não, vendo palestra pra caramba. Só que depois a água assenta. Desce. E aí, olha o nome da próxima fase. Depois do pico das expectativas infladas, vem o abismo da desilusão. Porque é a hora que, cara, o assunto desaparece, todo mundo acha que flopou. Hoje, o metaverso tá no abismo da desilusão. Nossa. Ninguém tá falando sobre isso. Eu dei 3 palestras sobre metaverso esse ano e umas 40 sobre IA. Então fica claro pra mim o que as pessoas querem escutar. Só que a galera que mexe com o metaverso nunca teve tanto dinheiro. Tá trabalhando pra caramba. Fazendo filtros de Instagram pra realidade aumentada, usando óculos de Snapchat, construindo conteúdo na Meta, na realidade virtual. Do ponto de vista de usuários, se você compara quantas pessoas estão usando o metaverso do Zuckerberg, é ridículo. Tô falando uma coisa de 200 mil pessoas no mundo, enquanto quando eu vou pro Instagram eu tô falando de 3 mil milhões de pessoas, né? Porque é 3 bilhões de pessoas. Então não dá nem para comparar o tamanho das coisas. Só que é o seguinte, no metaverso, todo mês tem mais gente do que no mês anterior. Então é uma coisa que tá se Na hora que a gente construindo e tá ganhando assustar, espaço. vai chegar Exato. igual chegou. Tem essas áreas, regenerativas. saúde e segurança do trabalho, a área de prototipação, desenvolvimento de produtos, que usa aeronáutico, náutico, desenvolvimento de automóveis. É porque essas são áreas que, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente não tem esses setores. Mas quando você vai lá na Alemanha, que os caras são líderes globais em fazer isso, quando você vai nos Estados Unidos, os caras fazem prototipação numa mesa igual essa, todo mundo usando aquele óculos pesado, e eles brincam e interagem com objeto 3D que eles só estão vendo no óculos, né? Caraca. Então tá rolando, Não, entendeu? gente, é muito, Só não muito maluco. Eu sei, assim, cê abre um monte de tela na tua frente. Você pode fazer várias coisas ao mesmo Muito tempo. legal, não é muito legal. Muito bacana. Só que é E os pesado. óculos mais modernos, eles têm também um visor colorido para a realidade. Você bate aqui, ó. Ele troca, tira da realidade virtual e bota você na realidade aumentada. Cara, é muito Você vê engraçado todo quando mundo. ela fala, é muito maluco. A mesma forma que eles que estão usando na Alemanha falam, é muito maluco a galera que não tá fazendo isso. É. Então é muito interessante isso, né? Ó, lógica. vamos dar uma acalmada aqui. Vamos lá, cara, respira. Muito tempo esse papo. Você é um orgulho pra gente, né? Um sul-mato-grossense aí, chegar onde você chegou, né? Tá lá no Meet, enfim, lançando o teu livro com tanta história. A gente quer saber 2 coisas de você, que a gente tem perguntado pras pessoas que vêm aqui. Você é uma pessoa de sucesso. Você encontrou o sucesso. A gente queria saber de você o que é o sucesso, no teu ponto de vista, tá? E qual de 3 dicas, 3 conselhos que você poderia dar
para quem tá assistindo a gente, para quem tá querendo empreender, para quem tá começando e tá te olhando assim lá de longe e que você poderia falar, que você poderia resgatar da tua jornada até aqui? Três habilidades, 3 dicas para quem tá ainda no começo dessa carreira. Você já viu que eu citei os estoicos, então eu gosto de filosofia. Sempre gostei, sempre li, sempre estudei. Mas agora eu vou invocar um cara mais recente do que o Marco Aurélio, lá da época do estoicismo. Vamos trazer aqui um cara chamado... Peraí que eu tenho que lembrar o nome dele. Viktor Frankl. Viktor Frankl escreveu um livro chamado O Sentido da Vida. Né? O nome original do livro é A Busca do Homem por Sentido. E eu acho muito melhor o título original do que essa tradução que fizeram. Porque qual que é o problema do sentido da vida ou do propósito que você falou mais cedo? Fica parecendo que a gente, com 15 anos e 20 anos, olha um lugar lá chamado propósito ou sucesso e fala, é pra lá que eu vou. E aí a gente sai buscando aquela coisa idealizada e tal. Mas, na verdade, enquanto a gente tá indo, é que a gente amadurece, é que a gente aprende, é que a gente erra, é que a gente começa a ver um pouquinho de acerto. E o que o Viktor Frankl falou no livro dele, e depois virou uma escola de pensamento chamado Logoterapia. Logoterapia é o tratamento, logosofia é a área de estudo, né? Tá. Ele falou o seguinte, cara, a questão de sentido da vida, você descobre ela depois e não antes. Então ele fala e valoriza o processo de chegar no sentido, qualquer que seja ele. Quando você estiver lá, velhinho, né, com a barbinha, assim, olhando pra trás, rapaz, vivi uma vida arrumada, fiz isso, fiz aquilo. Aí que talvez você vá conseguir explicar e desenhar qual foi o sentido da vida. Então eu gostei muito como ele inverteu essa questão. Então, pra mim, eu digo o seguinte, eu acho que eu tenho mais sucesso do que eu tinha ano passado e do que eu tinha 10 anos atrás. Mas eu não tenho nem 1% do que eu tô procurando. Do ponto de vista de ambição, de impacto, do que eu acho que eu posso contribuir educando as pessoas, porque eu faço essas palestras, faço esses treinamentos, isso vira dinheiro, receita, ganho, cobro pra fazer isso, mas pra mim, no fim do dia, poder interagir, trocar ideia. Tô com uma notícia quentinha também. Nessa madrugada, recebi uma mensagem que confirmou, vou fazer o lançamento do livro na Índia. Caraca, então lancei no MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Eu poderia ter parado aí. Eu acho que, talvez melhor que isso se eu lançasse lá no Vale do Silício, talvez. Mas, cara, já tava bom demais. Mas eu insisti. Em fevereiro eu tive contato com esse instituto, é o IIT. Indian Institute of Technology. Eles copiaram o MIT na cara dura, nos anos 60. E de boa. Eles falaram, quem que é o melhor do mundo? É esse aqui. Então vamos copiar, troca o M pelo I, tamo lá. Fui lá, conheci os alunos, até hoje, isso de alguém que deu uma aula no MIT essas 2 semanas atrás. As perguntas que eu recebi na Índia foram muito melhores do que as perguntas que eu recebi no MIT. Cara, eu trabalho com o Google. A tecnologia do Google que mais desenvolve tá dentro da Índia. Tá lá. É absurdo, né? Exato. Então, pra mim eu poderia ter parado no MIT, mas pra mim poder ir pra Índia e poder levar essa mensagem, contar essa história pra aquela galera, não sei se você tá familiarizada com os pequenos problemas sociais que eles têm por lá, é tipo o Brasil, só que eles são 7 vezes mais populosos em 1/4 do nosso território. Enquanto no Brasil a gente estabeleceu o marco legal do saneamento para que até 2030 a gente atingisse níveis, assim, de subsistência, mínimos básicos de sobrevivência, próximo dos 30% de conexão de água e esgoto, na cidade de Mumbai, que é a cidade mais moderna, é 0,7% de saneamento. Então, assim, os problemas lá... Mas eles têm muita coisa boa lá também, tem muitas coisas oportunidades. Mas igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem coisas fantásticas, mas tem uns probleminha também. Então, pra mim, poder levar essa mensagem pra lá, tipo assim, vai ser, bora, na Índia, qual que é o próximo, entendeu? Então, eu, na verdade, não gosto dessa ideia de, você chegou no sucesso. Não, eu tô num caminho, cara, tô indo e aprendendo pra caramba no processo. E o legal é que você entendeu que o verdadeiro sucesso é quando você ajuda pessoas a desenvolverem o que elas precisam. Ou seja, quando você trabalha o outro e não em você. Mas, bicho, por quê, cara? Porque eu nasci privilegiado demais. Eu nasci numa família super rica. Eu nasci numa família que valoriza conhecimento, aprendizado, educação. O meu vô me pagava para cada livro que eu lesse, voltasse para ele e contasse sobre o que era o livro, cara. Olha E isso eu não tinha noção nenhuma, entendeu? Não é, logosofia, não tinha. Pô, eu era um moleque de 8 anos que chegava... Ia pelo dinheiro. Tinha um dinheiro ali, eu nem sei que dinheiro que era, cruzado novo, sabe que porra que era. Mas eu ganhava o dinheiro para ler. Pô, cara,
Isso gerou em mim uma lógica de eu vou atrás de conhecimento. Então, eu nunca senti dificuldade de aprender esse novo, de ser curioso. Eu nunca tive o desafio de, será que vai me faltar comida? Será que vai me faltar Mas condição? você poderia ter E nada. estagnado por isso. Claro. Nem vou Né? falar que não, mas eu digo Mérito o seguinte. seu também. Eu digo o seguinte, a minha vida tá resolvida, cara. Cara, então, que louco pra mim, isso. sempre foi sobre como é que eu vou multiplicar. Por que lá no 80/20, a gente se preocupou em construir um time? Pô, tem 90 pessoas na empresa, sabe? Hoje- Pra mim, faz sentido pra caramba ter essa galera multiplicando e dentro das famílias deles, eles são agentes de mudança também. A gente hoje atende empresas em toda a América Latina. Então, assim, tô fazendo projeto hoje com Paraguai, México, Argentina, Chile, além do resto do Brasil todo, que já é coisa pra caramba por aí. Então, pra mim, sempre foi sobre multiplicar. Eu tenho a Med Guias, que é a empresa, tem aí legal, quase meu. 60 pessoas. Então, pra mim, a lógica sempre foi essa de ajudar. Eu, por exemplo, as pessoas perguntam, Kenneth, você investe na bolsa e tal? Eu falei, não. Que investir na bolsa? Eu vou dar dinheiro para essas empresas que estão cheias da grana gigante. Eu invisto nas minhas empresas que eu tô vendo as pessoas, que eu conheço elas, eu sei o que elas estão fazendo, posso ajudar, posso ter um impacto. Aí é a lógica do estoico, né? Investir na bolsa pro estoico não fazia sentido. Por quê? Porque ele não tem influência nenhuma sobre aquilo. Eu não, eu quero investir em empresa onde eu vou dar ideia, eu vou brigar. Eu tenho reunião de conselho hoje à tarde. Vou sair na porrada com um monte de gente. Mas o que sair dessa reunião, vai gerar impacto real na economia de Mato Grosso do Sul, que é da onde eu vim, da onde eu tô. Então, pra mim, sempre foi sobre isso aí. Como é que eu posso ser um agente pra transformar e pra ajudar? Pra Cara. quem legal não conhece demais. 80/20 lá, vocês fazem marketing digital? O que Menina, vocês fazem lá? É muito vocês legal fazem essa tudo pergunta. lá? É muito legal essa pergunta. Porque Que a é uma galera da minha empresa família, velha. ou os meus amigos, assim, pessoas que me conhecem há 30, 40 anos, tô com 41 agora, viram pra mim, às vezes, do nada. O que você assim, tipo, no faz Natal. mesmo? Me explica o que Isso é você bem faz, que eu Natal, nunca isso é bem, né? Bem Natal, bem... Porque eu acho que advogado, médico, é mais fácil de explicar, né? Enfermeiro, tem umas profissões que são mais caricatas, né? Mas lá no 80/20 é o seguinte, a gente desenvolve soluções de marketing e tecnologia, muitas vezes usando o nosso próprio time, algumas vezes trazendo parceiros que entendem e dominam aqueles assuntos, para que as empresas resolvam os problemas delas. Então, às vezes Você desenvolve, então, também sistemas? Também. Às vezes é um produto novo que a empresa está lançando, às vezes é um mercado novo que ela quer atingir, às vezes ela quer mudar a percepção pública sobre a marca que ela tem. Caraca, Às vezes ela quer capturar dados do que as pessoas estão falando nas redes sociais para saber como que ela é percebida, para que ela possa direcionar os seus investimentos de marketing. A gente faz a parte de compra de mídia, então escolher qual que é o melhor lugar para a empresa colocar o dinheiro dela para trazer melhor retorno sobre o investimento que ela fez. Então, Que tô massa. tentando dar alguns Aham. exemplos, mas é assim, a gente tem hoje 21 clientes. Eu tenho 21 escopos. Entendeu? Nenhum é igual ao outro. Eu não tenho mais o produto de Vocês prateleira. fazem lançamento também? Não, lançamento Não, porque o nosso público são empresas. Ah, ok, pessoas Nos jurídicas. Estados Unidos, eles usam Fortune 500. É uma lista das 500 maiores empresas. Aqui no Brasil, a gente tinha uma lista que chamava as 1000 da Exame. Só que eles não fazem mais. Mas é isso. A gente atende as Entendi. empresas muito grandes. Entendi. E é legal que você citou lançamento, porque as empresas muito grandes não fazem a mínima ideia do que é lançamento. Não. E aí as empresas do segmento educacional, então as empresas incumbentes, que são Uau. essas estabelecidas, cheias... Não, estão Não? apanhando. Estão apanhando mesmo. Porque o mundo mudou. A lógica porque como as pessoas consomem conhecimento. Cara, como é que é a lógica de sala de aula depois de ChatGPT? Verdade. As empresas grandes, elas são lentas. A metáfora que se usa é um transatlântico. Fala, foge do iceberg! Vai virando o Titanic, assim, ele vai virando devagarzinho, né? E aí, pum, É acerta. o arranque de balsa que a gente fala no É isso aí, Netflix. cara. Essa No pegada. Netflix, não, no futebol. Cara, isso aí. Então, as empresas que a gente atende são muito grandes, elas são mais lentas para abraçar essas tecnologias mais disruptivas. Enquanto a galera do lançamento entendeu o que mudou, adapta o Entendi. produto, faz as estratégias e gera resultado. Então, o que eu tento fazer é trazer um pouquinho mais de velocidade para esse transatlântico, para eles conseguirem se adaptar mais rápido. Legal. E, quiçá, sobreviverem, porque às vezes são empresas... Ó, a empresa mais antiga que eu atendi foi a Universidade de Cambridge, na Inglaterra. 800 anos. A empresa era mais velha que o Brasil. Agora, você imagina, se para uma empresa brasileira é difícil mudar, imagina uma empresa de 800 anos. Meu Deus. Então, Que eu não desafio. sei se eu te respondi ou te Sim, confundi não, mais, não, acho que mas é sim. isso que a gente É faz. engraçado ele falando isso, porque esses Nossa, dias uma tereré. pessoa... Eu trabalho no mercado de lançamento e uma pessoa falou assim pra mim, uma pessoa muito próxima, muito bem-sucedida, falou assim, por que você não aproveita que você tá nesse momento e vai fazer uma faculdade? Falei, uma boa ideia. Porque eu não tenho uma faculdade. Uhum. E aí ela falou, você precisa estudar.
Dá vontade de tentar entender o cérebro das pessoas, né? Porque é um processo totalmente diferente. Como você falou, os seus tios perguntam, o que você faz? É muito engraçado isso, porque as pessoas elas não evoluem no sentido de tecnologia e elas acham que realmente o que precisa ser feito é o que elas faziam há 20, 30 anos atrás para que você possa ter o resultado. Menino, então eu vou te contar uma história de bastidor, assim. Eu tenho um grupo de amigos que moram fora e eu montei um conselho internacional do que não. Que não, vocês entenderam, né? 1,96 m não dá, né? Que não. Montei o meu conselho, que é o seguinte, pessoas que têm vivência lá fora, para que elas me dessem pitacos, desde que eu comecei a carreira internacional, que eu brinco que a minha carreira internacional é igual a da Anitta, né? Não a que vocês entrevistaram, a outra mesmo. Tipo assim, eu tô animado pra caramba, mas ninguém me conhece lá fora. Bom, aí... Sacanagem, isso vai dar um corte bom. Eu montei esse grupo de WhatsApp com os amigos, pra quê? Pra eu ir trocando ideia. Inclusive, eu contei pra vocês primeiro do que pra eles que deu certo lá na Índia, mas vou contar pra eles. E aí eu pedi dicas pra eles. Galera, ó, eu tô fazendo isso, eu acho que eu posso falar sobre tecnologias emergentes. Na época era metaverso, depois inteligência artificial, tô fazendo isso. Legal, lançar o livro e tal. Um dos caras virou pra mim, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Falou assim, Kenneth, eu acho que você deveria se inscrever para fazer um MBA em Stanford, que é uma faculdade lá na Califórnia, Vale do Silício. Lá você vai estabelecer links e conexões, não sei o que lá. Cara, eu acho que essa recomendação é muito boa para um monte de gente. Mas para mim, eu respondi para ele assim, falei assim, amigo, eu acho que não. Mas eu vou tentar um caminho diferente, que é eu vou tentar dar aula em Stanford. Se der certo, valeu. Se não der certo, eu abaixo a cabeça, volto e faço o MBA. Eu falei isso pra ele 2 anos atrás. Ah, mas aí eu fiquei quieto, né? A hora que eu cheguei no MIT, terminei a apresentação do livro, eu voltei na conversa, achei a conversa do cara e falei... olha, demorei 2 anos e meio pra te responder, mas deu certo o meu plano, viu? Então, acho que é um pouco demais, disso. Cara. Cada pessoa, cada perfil tem a sua busca, o seu propósito e o que quer fazer. Eu já sei dar aula, eu já sei estudar, eu já sei aprender sozinho. Eu me dou mal em sala de aula. Eu fico lá me remexendo, querendo fazer outras coisas. Então, eu já sei que o meu jeito de aprender é sozinho, plugando nas pessoas que sabem mais do que eu. Às vezes é professor. Eu tenho inúmeros amigos professores que eu aprendo pra caramba com os caras. Lá no MIT, por exemplo, eu fiz o lançamento do livro segunda, participei do evento na terça. Conheci professores incríveis de lá, já pluguei, já conectei, já fiz pergunta, entreguei o livro pra eles, foi bem legal. Agora, pra mim, o caminho de dar aula faz muito mais sentido do que o caminho de assistir a aula. Né? E não é porque eu não vou aprender. Porra, eu aprendo pra caramba, eu tenho que aprender pra caramba. Então eu acho que é isso, a pessoa às vezes fala o que funcionou pra ela, o que faz sentido, às vezes na realidade dela, né? E aí eu falei pro cara, a gente pensa muito diferente sobre isso. E tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. Dá a pontadinha, né? Cara, Ok, eles quando você era criança, você... eu ia fazer essa pergunta da pode exploração. Pode fazer essa exploração pessoal, porque assim, a gente percebe, né, que você... dá valor pra esse processo. Eu imagino que você tenha lido muitos livros, né? Por conta dessas recompensas que você ganhava. Ó, eu fiquei 52 dias produzindo meu livro, porque eu também usei a tecnologia de inteligência artificial para produzir o livro. Eu criei uma rede de agentes que me ajudava no processo de achar novas pesquisas, porque os artigos científicos que eu citei no meu livro foram publicados em 2024. Então eu estava trabalhando com a fronteira do conhecimento. Por isso que os caras do MIT não sabiam. Porque eu estava realmente pegando do mundo inteiro, e o mundo é muito maior do que o MIT, tudo que estava todo mundo produzindo. Eu usei artigo de indiano, de chinês, de sul-coreano, além de artigos do próprio MIT, naturalmente, do resto dos Estados Unidos, artigos de brasileiro. Então eu estava com o radar aberto, usando esses agentes para acelerar o processo. Fiquei 52 dias produzindo o livro. O que mais me doeu durante esse tempo todo? Não foi o tempo com a família, porque eu também chego em casa, desligo e fico com a família de boa. Mas eu fiquei sem ler livro. Sim. Cara, eu nunca parei de ler livro. Eu acho que foi o meu recorde. Ficar 52 dias sem ler nada de livro. Tanto que eu terminei. Voltei que nem louco lá. Eu estudei 4 livros, já tô no próximo. Então, pra mim, eu acho que dá pra contar o seguinte. Eu aprendi a digitar antes de aprender a escrever caligrafia. Então, com 6 anos de idade, 1989, eu tava programando, cara. Não assim, não era que eu era um gênio de programação, não é isso que eu tô falando. Mas a minha tia trouxe pra Campo Grande um computador, e esse computador usava um negócio chamado Logo, que era um sistema de desenho, onde você desenhava, não tinha mouse. Certo. Você desenhava pela linha de comando. Então, para desenhar, eu tinha que dar um comando. Vá para frente, vire à direita, liga o lápis, passa para frente. Aí, quando eu queria fazer tipo um espiral, tinha repita 3 vezes uma curva de 180 graus, não sei o que lá. Então, essas coisas, para mim, foram muito naturais desde o começo. Tecnologia, computador. E aí, claro, estão muito relacionadas
aprendizado. Então, Mas eu tô- criança Você tem já um se sonho. apaixonou. Quando eu crescer, eu vou ser tal coisa. Você tinha alguma coisa disso ou não? Cara, Você só eu- aproveitava o que o meu aparecia. é muito podre, cara. Eu queria ser preso, porque aí eu ia ter tempo pra ler pra caramba. Olha, Cara, Juro mas mesmo, olha a sempre foi sabedoria do seu avô. Ele associou a você que quanto mais conhecimento você busca, mais dinheiro você ganha. Oi? É, cara. Essa sabedoria eu acho que incrível. isso linkou no meu cérebro, sim, eu concordo com Quanto você. mais conhecimento eu busco, mais dinheiro eu ganho. Isso ele colocou em você desde criança. É muito louco isso. É. Né? Isso eu Talvez sempre tive, inconsciente cara, sempre ou tive. talvez E nesses consciente. livros teve um livro marco, assim, que você fala... Porque quando a gente tem contato com muitos livros, os livros acabam construindo quem a gente é, né? Com certeza. Teve algum que você falou que foi um marco pra você? Putz, cara, essa é a pergunta mais sacana É muito. pra você fazer pro leitor, né? É muito. Quando você Não, lê, essa você lê pergunta muitos é livros, muito sacana, muito é sacana. muito difícil, né? Você Você não escolher pode, você não pode pedir mais, assim, não dá, Eu digo porque na aí sua infância, eu vou demorar já que a gente uma tá hora. na infância e na adolescência, na tua infância, Claro. tem? Cara, tem um cara chamado Carl Sagan. Hoje em dia, todo mundo conhece... Todo mundo, né? Quem gosta dessa coisa mais nerd ou de astronomia, tem um cara chamado Neil deGrasse Tyson. Ele é líder do... Como é que chama o lugar que as pessoas vão ver as estrelas, assim? Um lugar fechadinho? É um observatório? Não... É um lugar que Claro. simula o espaço... Tem um nome. Planetário. Planetário, muito obrigado. Um planetário em Nova York. E ele, além disso, ele é uma pessoa que fala sobre ciência, sobre coisa... É incrível. Só que ele copiou esse cara chamado Carl Sagan, que na década de 70 escreveu um livro chamado Contato, que eu considero um dos maiores livros mais incríveis de ficção científica ever. E eu tive contato com isso muito moleque. Então, massa. esse, sem dúvida, começando lá, molecão foi esse. Do Maneiro. ponto de vista de filosofia, pra mim foi muito legal aquele O Mundo de Sofia, do Joyce Garden. Era famoso lá nos anos 90, mas ele fez um apanhado das escolas filosóficas, e aí ele colocou essa menina Sofia caminhando por uma história onde ela ia sendo guiada pelos filósofos. Então ela ia aprendendo a massa. contribuição de cada um. Então, Legal. esse meu apreço por ir atrás das escolas, entender, conhecer, com certeza o Mundo de Sofia foi muito maneiro. Agora, mais atualmente, assim, de novo, não é o melhor, mas mais Sim. atualmente, eu tenho gostado muito de um outro americano que é o Mark Twain. O Mark Twain, pro americano, seria igual pra gente, assim, o Machado de Assis, o Rui Barbosa. Ele é um livro que todo mundo lê na escola. E o Mark Twain é muito legal porque ele é o primeiro, ou um dos primeiros escritores verdadeiramente americanos. Porque até então, obviamente, os Estados Unidos sendo uma colônia da Inglaterra, eles estudavam os livros dos britânicos. E aí, ali no 1860, 70, o Mark Twain passa a ser o autor, eles são muito orgulhosos dele. E o cara é muito genial. A crítica social que ele fazia para os Estados Unidos do final do século XIX, o olhar que ele trazia, era o que eles falam, assim, uma pessoa à frente do seu tempo, assim. E qual Então o livro é muito dele? divertido. Tem um monte. Todos. O mais recente que eu li é um nome muito comprido, mas é um Yankee na Inglaterra medieval. Então, basicamente, é um cara, vamos dizer, atual, de 1890, quando o livro foi escrito. Ele bate a cabeça, acorda no ano 1300, na Inglaterra, e aí vivendo entre reis e cavaleiros. Aí tem o Lancelot e toda aquela história. E aí ele é o americano moderno contra aquela coisa travada da Inglaterra social. Os Estados Unidos tinha recém se tornado independente também da Inglaterra, culturalmente falando. Então, ele vai fazendo essa crítica ao longo dessa história. Então, é essas loucuras que eu gosto, assim. Então, e como eu pego muito avião, eu tô muito em avião, Leio o tempo até dá pra todo. conectar no Eu adoro Wi-Fi ler no no avião, avião mas eu nem também. conecto, não. Então, ali eu leio pra caramba. E depois do Kindle... Pra quem tem medo Facilitou. de voar, leia um livro enquanto tá no Boa, avião. Aí você boa. sai, Isso ajuda você demais. sai. Você É como viaja se você não viajando, tivesse ali. né? Ó, Ajuda você demais. viu que ele é muito humilde, né, cara? Ele é Sim, muito bom e muito humilde. Quando eu perguntei do sucesso, ele sabe, né, rodeou ali e falou que ele tá na jornada. Rodeia, mas Mas rodeio. você, cara, você já palestrou para empresas como a Walt Disney, a Amazon, né? Já tem um TEDx. Cara, dá uma dica aqui, 3 dicas para quem... Lembra que eu te perguntei Fiquei do te sucesso? devendo as dicas, né, Sabrina? Para quem tá ali na expectativa, assim, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? O que você resgata da tua jornada ali que você poderia compartilhar? Ó, eu acho que eu dei uma dica implícita, mas vou deixar ela mais clara Você agora. começou falando dos estoicos, né? Isso. Mas não sei Mas se eu vai vou, ser- vou tentar deixar mais clara a dica, que é a Tá. coisa da adaptação. Isso, Adaptabilidade, tá. capacidade de se adaptar. Então, toma cuidado se você estiver muito apegado ou muito agarrado a como as coisas eram. Sabe aquela pessoa que às vezes trabalhou numa empresa super legal 23 anos atrás? E aí você vai conversar com ela hoje e ela te conta uma história de 23 anos atrás? Eu acho que a nossa história é super importante. Eu também contei umas velharias aqui.
Mas se você não está trabalhando para produzir novas histórias, para colher novas referências, para lidar com problemas que você não tinha lidado antes, ou às vezes até com os mesmos problemas, mas usando um jeitinho diferente para resolver eles, eu acho que essa é a minha primeira dica, né? Não se apegue, não se agarre ao jeito velho de fazer. Tem jeitos novos muito legais, mais produtivos, mais ágeis, que entregam mais valor, mas você tem que ir lá aprender. Então, por consequência de ser adaptável, você vai ter que ter uma vida de mais aprendizado. Você vai ter que estar sempre aprendendo. Então, o lance de fazer uma faculdade é, cara, faz uma faculdade agora, mas daqui 4 anos faz outra. Porque você tem que achar o seu jeito de estudar ou de aprender. O meu, eu fui descobrindo ao longo do tempo. Eu entendi que o negócio do livro funcionava bem pra caramba pra mim. Mas tem gente que gosta de sala de aula. Eu tenho amigos que têm 5, 6 graduações. Eu achava coisa de maluco o cara ter 2. Mas hoje, a gente vai viver sei lá quantos anos, né? Sim. Eu acho que assim, 120 já tá meio que na Indo pra academia reta. todo dia, né? Depender de nós, né? Né? Se cuidando e tudo mais. Então, acho que talvez a minha geração vai bater no 120 aí. A meninada mais nova que eu, talvez vá pro 130. Talvez vá pro 140. Ou seja, vai dar tempo de aprender coisa pra caramba, né? Então, eu acho que essa abordagem de sempre estar aprendendo. E aí, você pediu 3 dicas. Adaptabilidade, lifelong learning lá, né? Lifelong learning, boa, né? E Tem aí, mais uma um? terceira, cara. Uau. Algo que deu errado, que você não faria de novo, não sei. Bom, vai casar ali com a adaptabilidade, mas pra mim é muito essa abordagem ou essa cabeça de teste. É não ter vergonha de testar ou de experimentar. Tem uma frase que a gente usa em startup E que é o não seguinte... errar, né? Oi? Provavelmente errar. E né? olha essa frase legal. Lá no mundo startup a gente fala assim, se você não ficar com vergonha da primeira versão do seu produto, Sim. é porque você demorou demais pra colocar ele no mercado. Então, assim, sobre criação de conteúdo, por exemplo. Cara, tenho certeza que hoje, olhando pra trás, vocês devem pensar, devia ter começado esse podcast antes. Porque tá indo bem, tá sendo tão bacana. A tecnologia já tava aí. O Jovem Nerd aqui do Brasil tem 17 anos que faz podcast. Caraca. Então era um negócio que já tinha lá, mas às vezes a gente demorou, né? Para as coisas se encaixarem, para acontecerem. Então eu acho que se você puder tirar um pouquinho da vergonha e lançar logo, e rápido, dar a cara a tapa, você vai aprender mais rápido o que não dá certo, vai descobrir mais rápido o que funciona, e aí investe no que funciona que vai lá. Show. Acho que eu Você falei errou essas muito? 3 aí. Errou Cara, muito na demais. tua... Todo dia, errei hoje cedo. Nem cheguei aqui, já tava errando. Minha mulher, inclusive, sempre me lembra. Então, cara, claro, o tempo todo. Tem E, de alguma novo, lição lembra que eu falei mais aprendida cedo. aí? Ó, essa foi boa que você me perguntou, mas eu falei mais cedo. Cara, não tem Superman, né? Não tem essa coisa de alguém que sabe tudo, que acerta todos. Se você vê, desconfia, né? Ai, você é tão Você vê. legal. Tão legal é isso aí. Não, uma pessoa com tanto saber e com Não, tanta é porque tá humildade, isso é tendo essa- muito bom. A gente O se segredo sente... é Essa não- vulnerabilidade não é entender essencial que para sabe criatividade, tudo. para a união do time. Outro não é? livro incrível, né? Você falou de vulnerabilidade. Brené Brené Brown. Brown. Brené Amo. Brown, animal, né? E Incrível, todas é isso. dela, eu amo a Brené. E ela sabe entrar nessa veia de todo mundo e falar, cara, é só vai lá e encara isso, entende isso. Eu adoro ó, aquele Eu TED também, dela, ela contando a história. Sim, E aí eu sabia espetacular. tudo, eu era uma psicóloga incrível, e não sei o que, não sei o que. De repente, eu bati com a cara na parede. Voltei atrás e comecei tudo de novo. Eu acho que essa é a história de verdade, autêntica, é essa, né? Só sei que nada sei, né? Essa é uma vai realidade incrível. E quando você fala que você sempre tem que se conectar com pessoas que têm mais conhecimento que você, para que você evolua cada vez mais, isso é totalmente necessário. Eu não posso Mas ser o importante mais também ser inteligente mais da de mesa. uma, né, cara? Sim. Porque tem gente também que às vezes cola na sombra de uma pessoa e aí fica limitado àquela não, sim, pessoa. com certeza. A gente Agora, tem você que ter várias plugou conexões. duas ou plugou N, né? Uma quantidade maior, cara, você tá... Agora o perigo é eu ser o mais inteligente da mesa ou da roda. Aí ferrou, né? Aí realmente eu tô no lugar errado. Boa. Ô, matou a pau. Kennedy, tem uma pergunta aqui sobre como você faz a tomada de decisões na sua vida hoje. Porque é muita coisa nova, é muita informação. Como que você avalia, às vezes, um novo desafio, se você vai para cá ou se você vai para lá? Isso é baseado em quê? Você busca auxílio em quê? Na família, na tua fé, nos seus valores? Como que você toma essas decisões? Ó, eu Como sei- você tem tomado Vou essas tentar te decisões? responder, porque tô pensando aqui enquanto você perguntou, mas eu acho que por muito tempo eu fui o cara do sim pra tudo. E em algum momento eu virei a chave do não pra tudo. Não é que eu não falava não antes, e não é que eu não fale sim hoje, mas eu tenho conseguido escolher muito mais Priorizar. as coisas que eu vou topar. Então acho que a minha primeira régua é família. Saber falar não. A minha primeira régua é família. Então, por exemplo, Oh. o que foi a minha decisão mais difícil nos últimos 3 dias, assim? Não é que eu fiquei sem dormir, mas assim, me incomodou um pouquinho.
Cara, eu faço bate-volta pra São Paulo, pra Brasília, pro Rio, às vezes lá pro Nordeste. Eu já fiz essas loucuras, tipo, vai e volta para Aracaju em um dia. Eu faço. Cara, agora na Índia é muito difícil fazer bate-volta. E aí começou a arredondar essa conversa de eu ir pra lá, só que vai bater a data que eu vou com aquele feriado. Aqui no estado tem um monte de feriado, cheio. né? É, a semana do saco cheio, né? 11 de outubro, 12 de outubro, 15 de outubro, não sei o quê. E aí eu vou perder, tipo, metade do feriado com a família. Então, esse foi um sim difícil de fazer. Mas eu tive que falar sim pro lado profissional em detrimento do lado pessoal. Então, pra mim, essa é a régua número 1 pra tomar as decisões, tem sido essa daí. Mas eu também acho que essa dica, ela não é muito boa pra quem tá no começo da carreira. Porque se a pessoa tá no começo da carreira e ela só falar não, e ela só querer escolher o que ela vai fazer, ela não vai fazer porra nenhuma. Não sabe nada. Então, Pra mim foi muito importante ter falado sim pra caramba e ter, você perguntou de erro, errado demais em 1 milhão de coisas, mas pra também descobrir as coisas que eu não queria fazer, né? Aí que eu não sei certinho quando que foi, eu uso a pandemia mais ou menos como data, mas eu não acho que é por causa da pandemia. Por causa do período que eu tava de carreira. Eu formei em 2004, então na pandemia eu tinha 16 anos. Então talvez com 15 anos de carreira, eu comecei a virar mais pro não do que pro sim. E aí a régua também é porque eu tinha filho, né? Até ali eu não tinha filho, então... Eu acho que tem a ver com o que você falou do processo, né? A gente conversa bastante. E o Júnior também fez um monte de coisa, né? A gente vai falando sobre as coisas que a gente já fez. E aí, nesse processo, você descobre um monte de coisa, cara. Quando você fala sim pra algumas coisas, né? Sim. E aí, de repente, você, putz, encontrou, talvez seja uma palavra muito forte. Mas, assim, pô, me tocou e aí, beleza, vou ficar por aqui. Vamos escolher o que a gente vai topar agora. Que tipo de guerra eu vou travar, que tipo de batalha, né? Guerra também é muito forte. Mas legal demais. Posso perguntar? Pode perguntar. Como que você faz, nascido na família que você nasceu, com todas as oportunidades, onde você está hoje, não é normal as coisas que você vive, é muito legal. Como cuidar do ego, como você não ser arrogante, como você ser gente boa e como trabalhar isso? Quando que você enxergou que a vida era muito mais do que... grana, do que status, como que é isso? Você sempre foi assim ou você trabalhou isso, fez algum curso de inteligência emocional, tua fé, enfim, como que foi isso? Não, não fiz curso nenhum, não foi fé também não. Eu acho que uma outra coisa que eu tive muito legal de privilégio foi sempre viajar pra fora. Eu tava achando, eu peguei uns VHS, aquelas fitas de videocassete antigas, e achei umas fitas antigas. Aí eu achei uma fita da primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, eu tinha tipo 6 para 7 anos também. Então, pô, desde molequinho, eu tava indo pra fora. E aí, talvez, uma característica minha de curiosidade era também ficar observando as outras pessoas. Então, eu acho que quando a gente... E não foi eu que inventei isso, não, mas eu acho que quando a gente tem exposição multicultural, você só não descobre que o mundo é muito maior do que o seu umbigo se você não quiser mesmo, né? E eu tenho um assunto tenso aqui. Por exemplo, religião. Religião, aqui no Brasil, nós somos cristãos, 90, sei lá, muitos por cento da população cristãos. Sim. Aí tem católicos, aí tem todas as outras denominações, isso. Cara, eu cheguei na Índia, fevereiro agora, uma história recente, um aprendizado recente. E eu fui conversar com os caras. 3% dos indianos são cristãos. 45 milhões de indianos. Porque tem 1,5 bilhão de pessoas, né? Então é mais cristão do que na Itália, por exemplo. Tem essa loucura de números. Só que lá eles têm uma parte muçulmana e eles têm o hinduísmo, o hindi. Cara, quando eu conversei com algumas pessoas lá, tinha indianos que não sabiam quem era Jesus, cara. Agora, como que um brasileiro consegue imaginar um universo, um planeta ou uma existência que não tenha Jesus? É difícil. Total. Puta merda. Porque quase tudo, cara, quase tudo que a gente faz aqui tem Jesus em alguma parte, né? No começo, no meio, no fim. Então é muito difícil de você se desprender disso. E aí, a gente tem uma relação aqui, por exemplo, com Deus, que é a seguinte. Você pede pra ele e as coisas acontecem e você agradece pra ele. Então ele tem uma presença, uma participação no dia a dia, na rotina. Cara, olha só como que são os malucos lá na Índia. Bom, pelo menos os que eu conheci. Eu nem sei se dá pra falar por 1,5 bilhão de pessoas, mas os hindus que eu conheci. Primeiro que eles falam que eles têm mais deuses do que fiéis. Quer dizer, tudo é Deus e tudo tem Deus. Então eu passei 4 dias lá comendo com a mão. Porque eles me falaram o seguinte, quando você come com a mão, você pega o Deus que tá dentro da comida e coloca dentro do Deus que tá dentro de você.
Eu nem sei o que isso significa, eu não entendi isso até hoje. Mas o que eu quero colocar é, tem Deus pra caramba. Só que a relação deles com Deus é a seguinte, eu entrei na casa do maluco lá. Tinha uns... Igual aqui, você vai em algumas casas, tem uma Bíblia, outras fazem como se fosse um pequeno altar, né, de adoração. As pessoas aqui têm o santo específico que elas são devotas e tal. Lá eles têm também esses deuses, os quais eles são devotos. E é estranho falar deuses, eu sei, né? Não é santos, é deuses mesmo, que eles são devotos. Só que a relação deles com Vishnu, que é um deles, é a seguinte. O Vishnu viveu 10 mil anos atrás. O Vishnu passou por um monte de sofrências. Você olha aquele período que Jesus está fazendo a via sacra, assim, carregando a cruz e caindo. Sabe aquela dor e aquele sofrimento? Esse Vishnu teve coisas desse tipo. Muito sofrimento, muita dificuldade. Recebeu 1000 flechas no estômago. Os indianos são muito exagerados nas histórias deles. Você já viu o filme indiano? Eles são daquele jeito mesmo, sabe? É tudo super exagerado. E aí, o Vishnu conseguiu vencer aquele desafio que ele passou lá. Aí, quando eles têm um desafio pessoal e eles conseguem vencer, eles vão lá no Vishnu e falam: Vishnu, obrigado por você, por ter enfrentado esse desafio 10 mil anos atrás desse jeito, ter me iluminado e me dado a sabedoria para eu ter resolvido esse problema de hoje cedo no trabalho. Então a lógica da relação deles com Deus não é uma relação de que o Vishnu que fez para ele. O Vishnu já está lá vivendo, não sei lá onde é que eles vivem depois que morrem. Ele não está preocupado com o que está acontecendo na Terra hoje em dia. Mas você aprende com a história do cara. Então, por exemplo, eu sempre gostei de reparar nessas coisas. Então, quando eu fui para os Estados Unidos cedo, depois eu fui em alguns países na Europa cedo, quando eu fui para o Paraguai aqui, para Bolívia, para o Chile, eu sempre ficava observando e eu falei, rapaz, é todo mundo muito diferente mesmo. Não dá pra gente achar que tem um cara ali que é melhor, que é o cara. A gente tava viajando sobre isso aí, as pessoas que estão indo para fora da Terra, elas veem a Terra de uma forma diferente e ela volta pensando de forma um astronauta, diferente. Entendeu? Ele vai lá em cima. A gente tava parece um astronauta sobre isso. Parece um astronauta. Não, mas você sabe que minha irmã falou isso. Ela falou, Kenny, ela tinha ido antes de mim, ela falou assim, a Índia é o planeta mais perto da Terra. Foi assim que eu me senti. Quando imagina, eu tava em Londres, subi no avião, 12 horas de voo. Chegou lá, abriu a porta, eu saí por aquela porta. Eu não sei se durante a noite aquele avião não saiu do planeta. Porque dá essa impressão. Você entendeu? Isso que eu acabei de contar pra vocês, eu nunca tinha visto na minha vida. E eu já li filosofia, já tinha lido sobre hinduísmo, um monte de livro. Mas é totalmente diferente de estar na casa do maluco. Vou te contar mais um, que é muito foda. Quero conhecer ainda. O diretor tá falando que é a diferença de você saber e de você ver, né? Viver a experiência, né? Total. Conta rapidinho que a gente vai pra roda de tereré. Super rápido. Eu cheguei na casa de um cara, eles falam assim, Querete, a gente quer levar você pra conhecer um bilionário. Aí eu falei, pô, que legal, tal. Aí na minha cabeça, quando ele falou isso, falou bilionário, né? O que a gente pensa? Bilionário. Bill Gates, Elon Musk, não sei o quê. Eu achei que eu fosse chegar, tipo, numa casa voadora, com os drones passando, que o cara ia ter, sei lá, uma banheira de hidromassagem de 40 lugares, que ele ia ter uma Lamborghini estacionada. Sei lá, era o que veio pra minha cabeça de ocidental como um bilionário. Aí, vamos lá. Aí a gente foi indo. Aí, sabe quando você vai com a impressão? Não conheço a cidade, mas diz que você tá indo... Tá piorando? Você tá indo, tá ficando pior. Esquisito. Cara, aí de repente eu cheguei, eu uso essa metáfora. De repente eu cheguei no meio do lugar. O prédio que o bilionário morava era tipo o edifício Dona Neta aqui. Aí eu falei, caraca, meu. Vamos lá. Aí entrei na casa do cara. Cara, o cara simplesinho chegou lá, conversou comigo. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô Kenneth, você não gostou da minha casa, né? Cara, eu não tinha falado nada. Mas eu devia estar transparente, né? Aí eu falei, não, eu achei super legal, tem uma vista aqui, porque a janela tava aberta, foi o que veio na cabeça na hora. Tipo, o cara me flagrou total, né? Isso era um cara recém-aposentado, vice-presidente da Tata Motors, empresa gigantesca deles lá de fabricação de motores e de um monte de coisa, se aposentou. Aí falou assim, não, Kenneth, é porque aqui... Eu moro nesse prédio, eu nem tenho carro, eu uso Uber quando eu preciso ir longe, mas a maioria dos meus problemas eu resolvo aqui pertinho. A minha esposa tá agora no... Ele não falou culto, mas era alguma coisa parecida. Ela tava lá reunida com as outras mulheres em alguma coisa hindi lá que eles fazem, era um domingo. E, na verdade, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu construí um fundo. E esse fundo é que banca a educação na minha cidade natal. Pô, que animal, cara. Cara, é muito foda, entendeu? Isso que é um bilionário na Índia. Isso é um bilionário. Por mais bilionários como esse. Então,
Isso eu nunca vi aqui, entendeu? Eu acho que eu trombei com o outro bilionário, esse eu não vi nem de perto. Realmente você saiu do mundo. É outro jogo. É outro planeta, né? Então, aí, essa história rapidinho que vale a pena contar. Você até esqueceu. Caraca. Você falou que a gente tô roda muito de feliz tereré. que você tá aqui. Vamos. Promete que volta. Ué, claro. Promete que volta. voltar, Promete que velho, volta, né? voltar. Ele vai ter que voltar aqui. O nosso tempo foi curto hoje, velho. Né? Gente, tá gostando? Não, Tá não vou nem gostando, perguntar, tá né? gostando. Tá gostando, sim. A gente tá com um canal de cortes também, além desse canal aqui. O canal que a gente separa os principais insights. Curadoria do nosso diretor, que faz esse roteiro maravilhoso, então você já sabe que é coisa boa. Canal de cortes, se inscreva lá também. Compartilhe esse bate-papo. Ative o sininho, é muito importante pra gente. O engajamento de vocês faz toda a diferença, senão a gente não estaria aqui, né? Levando esse bate-papo pra vocês. Já somos um dos mais longevos, né? Você trouxe uma estatística e eu vou lembrar aqui. Já temos mais de 50 episódios, né? 70 aí? 3. 73. Você sabia que a maioria para no 50? Aqui, Uhul! Podcast. Beleza, vamos pra roda de tereré, então. Primeiro os presentes pro nosso convidado aqui. Um Opa. chapéu da Malu Pires. Eu Olha acho que vai só. ficar pra sua esposa esse chapéu. Eu acho, Porque né? ele tá pequeno. Não, você imagina se chegar lá... Não, ele chegar lá no MIT. O meu pai brinca que eu sou uma mistura de norte-americano com americano do norte. Porque o Kenneth, obviamente, esse meu nome, a origem não é Campo Grandense, né? Kenneth não dá, né? Mas o Correia, A o meu tua pai... bisavó era americana, não Ué, é a minha avó história? americana. A minha sua avó Exato. americana. Inclusive, nessa sexta-feira, estamos lançando o documentário da história da vida da minha avó, que saiu de Chicago em 1950 para morar em Campo Grande. Olha só, meus senhores. E Só aí, tios contaram ela a faleceu história. em 2021. Quando a minha mãe e as minhas tias entraram na casa dela, imagina aquele momento super difícil, a mãe delas abriu o armário, chorava, pega... De repente, a minha tia puxa de dentro de um armário, ela tinha datilografado, a minha avó tinha datilografado uma autobiografia em julho de 69. Uau! Enquanto o homem estava pisando na lua, ela estava refletindo sobre os primeiros 15 anos dela no Brasil. Nossa, Não contou arrepiei. nada pra ninguém, um monte de história nova. Fizemos um documentário fera, vamos apresentar cara. lá no IoTed sexta-feira pra galera da família. Olha Então, aí. vai rolar essa. Lindo. Mas Ó, o um outro lado beijo da minha da ma- família, Ah. o meu pai é metade cearense e metade pernambucano. Então a gente tem dificuldade, entendeu? O tamanho, meu. Ó, um beijo pra Malu. Malu Chapéus, marca lá depois. Show de bola, Ó, show de você bola. também vai ganhar aqui congelados da Tio Go Carandá, nessa vida corrida que vocês têm aí, quando precisar. Como é que é o que Dá a um gente sempre fala? pulinho lá, Dá. a Fer, um Mais beijo pra tempo pra Fer. Eu você, acho que menos é um Menos tempo na queijo. cozinha, Dá uma mais olhada pra aí. você. Congelados, vamos lá. Põe aí, Chegou o Júnior. Carandá. Aí sim, pãozinho de queijo. Temos também uma canequinha do nosso podcast para você não esquecer da gente. Pra Olha gente que tá sendo muito beleza. especial ter você aqui hoje. Muito massa. Faltou papo tempo, tá faltou bom. tempo. Aí dentro tem um papelzinho E- escrito assim, você precisa voltar. Legal E aí a gente demais. quer mandar um beijo Valeu. também pra Qualisalva, que leva um pronto-socorro pra dentro da tua casa. Se precisar, liga pra Qualisalva. E temos E também... temos o Ecopark. Conhece o Ecopark aqui? O Conheço, Parque na Aquático. saída pra Exatamente. Três Lagoas. Você já foi Conheço, lá? já fui. Incrível, então você vai ganhar um voucher para ir lá com a família, Ah, que passear legal, lá, que legal. as crianças vão gostar muito, realmente. Eles estão aí evoluindo muito, estão trazendo a maior piscina de ondas do Centro-Oeste. Já é o maior parque do Mato Grosso do Sul e agora estão construindo a maior piscina de ondas da região Centro-Oeste. Vai ficar Que incrível legal, aí. Estamos muito desenvolvendo nosso estado aí. Um através- beijo pro Ecopark. Vamos lá, então? Agradecer nossos parceiros que estão junto com a gente. Gente, a gente entrega os presentes aqui, é uma forma de agradecer, né? As pessoas que vêm aqui, entregam tanto. Prestigiem também nossos parceiros, tá? Vocês que estão assistindo aí, vocês ajudam demais a gente aqui a continuar esse trabalho. Isso aí. Beleza? Show. As Bora perguntas lá. são rápidas, né? Roda de tereré. Roda de tereré é o Vou dar seguinte. um tereré pra A gente faz perguntas rápidas, você responde também de forma mais rápida. Beleza. E se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente aperta. Se você também quiser falar um pouquinho mais, não tem problema Bora nenhum. lá. Tá bom? Vamos A lá. gente começa perguntando como você se define. Quem é o Kenneth Correia? Numa palavra, numa frase? Eu acho que pai e professor, vai. Pode. Duas. Ótimo. Pode. Seu maior defeito e sua maior qualidade. Cara. Pô, agora vocês me pegaram, hein? Meu maior defeito, eu acho que eu reviso muito pouco as decisões que eu já tomei. Então, às vezes, quando eu já tô com a decisão na cabeça, eu tenho que brigar comigo mesmo pra mudar algo que já tá lá. Então, eu tenho um pouco mais resistente aí. Minha maior qualidade, eu não sei, eu acho que talvez essa vibe de... Pra mim é os outros, é menos sobre mim e mais sobre os outros. Legal. Muito legal. Com conhecimento, principalmente. Show. Qual o seu primeiro pensamento do dia, logo ao acordar? Você tem algum ritual?
Cara, eu sou extremamente sistemático e organizado. Então, primeira rotina é bater na minha agenda. É dar uma olhada como é que vai ser meu dia, o que eu tenho pra fazer. Antes de ir pra academia, você faz isso? Antes da academia. Ah, mas isso demora 5 segundos. Eu bato um olho ali, esse é meu dia. Inclusive, a academia está na parte do Jura? calendário, né? Sim. Legal. Legal. E aí pulo pra academia quando eu tô em Campo Grande, que poucas vezes. Você tem algum hobby, uma paixão por alguma coisa além do trabalho? Leitura, livro, Leitura. de olho fechado. Tá. E claro que você gosta de viajar, né? Uma viagem marcante. Não sei se essa pergunta vai ser tão sacana quanto a pergunta do Claro livro. que é, Carol! Você só faz perguntas zoadas, velho, porra! Cara, não, vocês já viram eu contando, mas essa da Índia foi muito incrível. Eu fiquei 4 dias, parece que eu fiquei 4 meses, cara. Porque tudo era novo o tempo todo. Não tinha nada que era parecido ou repetido. Tipo, a marca de roupa que Inclusive, eles usam, a comendo marca com de a celular mão, né? que eles usam. Comida, eu não sei o que eu comi até hoje. Eu passei 4 dias comendo com a mão alguma coisa. Inclusive, as pessoas perguntam, mas a comida é gostosa? Eu falei, não, é uma merda. É ruim pra caramba, mas era o que tinha. Tava lá, tava na experiência, né? Entendi. Então, essa da Legal, Índia, cara. cara, sem dúvida nenhuma. Agora, eu fui pra Machu Picchu aqui no Peru também. Também Você não que gostou? Vale falar. Não, de incrível. Ah, você amou. Não, É. mas eu amei a Índia também. Eu só falei que a comida era uma tá. merda, mas era A gente foi incrível. pra aquelas Machu Picchu comidas já do- também, é Nossa, muito legal. adorei. Da A gente Gororoba. fez um mochilão no Trem da Morte. Eu que caminhei legal. não sei quantos quilômetros, lá quase perdi as pernas. Foi muito massa. E o que tira o Kenneth do sério? Cara, praticamente nada, bicho. Caraca. Cara, é difícil. Eu não consigo lembrar eu ficando bravo, triste, chateado, assim. Que legal. Difícil. cara. Não me lembro. Se alguém tiver alguma coisa, me fala. Eu não... E como é que faz pra ser assim, pra manter essa calma, manter esse espírito zen, assim, um espírito de gratidão mesmo, cara, ao que a gente sente. Eu acho que Amor você pela falou um vida, pouquinho né? mais cedo uma frase que eu uso bastante. Você falou alguma coisa sobre escolher a briga que você quer travar? Sim. Sabe? Eu falo isso bastante assim ao longo do meu dia. Eu procuro me preocupar muito pouco com as coisas que eu considero irrelevantes. E as coisas que eu considero irrelevantes são as coisas um pouco mais mundanas. Então, assim, eu não sou muito preocupado com qual é o lugar que eu vou comer ou se a comida tava boa. O cara me perguntou, Kenneth, você vai agora pra Índia? Eu vou pousar 8h30 da manhã e vou lançar o livro 11 da manhã. Aí, depois de um voo de mais ou menos 24 horas, né? Bem longe a Índia. Aí ele falou assim, cara, mas você vai de primeira classe, de não sei o quê? Eu falei, eu não, cara, eu vou lá. Ele falou, você vai lá com a cachorrada, eu não sei o que ele quis dizer. Eu falei, eu só vou na econômica, eu vou ficar gastando dinheiro com cadeira. Então, assim, essas coisas me preocupam um pouco e me incomodam um pouco também. E aí, acho que isso me ajuda a ficar um pouco mais zen, porque aí eu foco nas coisas que eu realmente acho importante, né? Eu tô aqui o tempo todo só pensando numa coisa. Quando eu chegar lá na Índia, como que eu vou, em 1 hora, convencer os indianos e conseguir mostrar para os indianos que essa tecnologia que eles ainda não conhecem vai ser muito importante para eles. Eu só fico pensando nisso. O resto, o slide, o detalhe, ou a palavra, resto eu é não me resto. preocupo. Eu vou E cuidar você do usa que eu aquela acho mais técnica de importante. mentalização? Você fica visualizando você lá? O pessoal faz isso, né? Não faço Não? tanto não. Não faço tanto não. Só põe no radar mesmo. Exato. Kenneth, um valor inegociável seu que você não abre mão pra dormir tranquilo à noite? Cara, pra mim é família, como eu falei, né? Família eu acho que é um principal, assim. Legal. Qual o momento mais desafiador que você já passou? Qual o desafiador e qual o melhor momento? Cara, eu também fui muito privilegiado com perder poucas pessoas muito especiais pra mim. Então eu tive pouco contato com morte de pessoas próximas. Então, primeiro que eu fico muito feliz que isso aconteceu, eu quero que isso dure o máximo possível. Mas quando eu perdi minha avó agora em 2021 foi muito chato. Quando eu perdi o meu avô, pai do meu pai, no ano 2000 também, eu era bem mais novo, foi muito ruim. Então acho que os meus momentos, meu outro avô em 2008, então o meu tio Kenneth, que é o cara que deu o meu nome, cara, em 2006. Então assim, pra mim sempre foram momentos bem chatos ter que lidar com isso. Acho que desses mais desafiadores. E aí você falou o outro o quê? Do momento mais maneiro? Qual o melhor momento? Mais maneiro. Cara, eu gosto muito de uma lógica de viver o agora. Então, tipo, não sei se vocês notaram, mas eu tô aqui com vocês. Eu percebi. cara. Conversando Sim, com vocês. sim. Então, Entregue. pra mim, o Muito. agora é o mais foda. Mas foi muito massa quando eu casei. Foi muito massa quando nasceram meus 2 filhos. Foi momentos, porra, foda pra caramba. Então, eu acho que... Mas o viver agora acho que é o segredo, né? A gente falou sobre isso no segunda-feira. agora, né? Eu acho que cara, isso que é muito legal. louco Mas isso. agora também eu tomo só um cuidado, porque também tem aquela outra filosofia que é o carpe diem, né? De aproveitar o momento, curtir o momento. Eu só acho que tem algumas pessoas que eu conheço que botam muita força no carpe diem, no viver o agora, mas no sentido de ignorar
o passado, que tem um monte de aprendizado, e ignorar o futuro, que é meio que para onde a gente está indo. Sim. Então eu gosto de dosar e estar de olho naquilo, mas vivendo e aproveitando o agora, né? Porque os filósofos, tem uns filósofos que falam que é o seguinte, só existe o agora, né? O resto é só memória ou você visualizando. Porque o que está acontecendo mesmo é quando a só gente o está aqui. agora. Legal. Tem um bate-papo que eu gosto muito, a gente falou com o Pedro Cortella, e ele falou justamente isso, cara. Ele falou sobre qual o momento mais legal. Ele falou, cara, agora esse aqui, né? Tô conversando com vocês. Lógico que eu tenho muitos momentos, mas esse aqui é o... E isso é um negócio de você estar presente. Porque, por você exemplo, consegue curtir as a coisas. Sabrina tá com o celular aqui em cima. Então, quando eu vou fazer reunião com a pessoa, às vezes é uma reunião de 1 hora. Se todo mundo tiver com o celular em cima da mesa, olhando o celular para ver se chegou mensagem, a reunião realmente vai demorar 1 hora. Se todo mundo só guardar o celular e falar, gente, o que a gente veio resolver aqui hoje? Às vezes em 10 minutos você mata a charada. Não é? Aí a gente pode passar 50 minutos dando risada, mas a gente resolveu aquele problema em questão. Então isso para mim tem a ver com agora. Você tá focado, Agora. você tá concentrado no que tá acontecendo ali, né? Exatamente. E aí você entrega o seu melhor naquele momento e faz aquilo valer, né? Legal, cara. Agora, eu fui escolhido hoje pra fazer as perguntas sacanas. Pessoa que mais marcou sua vida. Por quê? E por quê? 3, hein, De música no Fantástico hoje. Caraca, bicho. Não, eu acho que o meu avô Hélio, que é o mesmo avô dessa história do livro, Sim. não foi só isso. Então, quando eu comecei a trabalhar, ele pediu pra fazer um relatório contando o que eu aprendi. E aí eu falei, tá bom, vô. Aí ele falou, só que eu quero todo dia. Então, tipo assim, ele queria todos os dias massa, saber cara. o que eu aprendi, porque ele tinha certeza que um moleque desalmado de 14 anos tinha muita coisa pra aprender, né? E aí eu Não, tenho né, esses negócios guardados, cara. E aí eu massa. revisitei isso aí. Massa, Imagina, se eu sou de cara. 83, 14 anos é 97. Eu tenho os documentos, eu falei que eu sou organizado, eu tenho tudo lá, banco de dados, tudo guardadinho. E aí eu revisito e fico falando, rapaz, realmente eu lembro que eu aprendi esse negócio aqui. E é as coisas mais simples do mundo, a operação da empresa, do negócio, não tô falando nada de estratégico, não. Dia a dia lá, como é que fazia a conciliação bancária, como é que fechava um malote, porque na época tinha cheque, essas coisas, pra levar pro banco e tal. E aí, então, acho que, cara, se eu vou usar meu avô Hélio Coelho aí como legal, cara. esse marco aí, se tiver que responder essa pergunta sacana. Cara, se você pudesse escolher um superpoder ou uma super habilidade, qual você escolheria? Parar o tempo? Por quê? Cara, se a vida tá no agora, né? Fazer o agora durar pra sempre, né, meu? Legal. Ser um eterno agora. Ô, Kenneth, a gente falou um pouco de propósito aqui, né? E de impactar a vida das pessoas. E falando um pouquinho mais de legado, de futuro. Você tem isso muito claro? Qual é o legado que você quer deixar quando você não estiver mais aqui? Então, eu não tenho. É um pouco do que eu te falei mais cedo do Frankel. Pra mim foi muito legal. Até eu te contar uma história engraçada. Eu tava esquiando, sempre esquiei, adoro, amo esquiar na neve. E fui desde criancinha também. Aí eu sempre leio no esqui. Eu sei que parece estranho, mas eu levo o livro na mochila ou no bolso e o livro do Frankel era desse tamanho, assim. E aí o nome do livro em inglês, eu acho que é o mesmo em português, que é o significado da vida, né? O sentido da vida. Aí eu peguei subi na cadeirinha do esqui com 3 outros americanos. E aí os caras viram um mané de 20 anos, sei lá quantos anos eu tinha, lendo o livro escrito Sentido da Vida. Aí o moleque pegou o livro da minha mão, fechou o livro, e aí ele fingiu que ele ia jogar o livro pela janela. Tipo, pela janela, né? Pra fora, assim, na montanha. Aí ele falou assim, cara, para de ler, eu já sei qual é o sentido da vida. Aí ele falou, snowboard, cerveja... Aí ele falou uma terceira palavra que eu não vou falar aqui, né? Mas tinha a ver com mulheres. Aí a gente morreu de rir. Foi muito engraçado todo aquele momento. Mas, pra mim, qual que era a sua pergunta mesmo? Legal. Qual o Do legado, que né? você quer deixar? Cara, nesse dia, sei lá que dia que eu tava lendo, talvez sentado na montanha lá, pra mim ficou muito claro que eu só vou saber responder essa pergunta quando eu estiver velho. Entendeu? Barbinha Depois, branca, sentado, olhando eu tenho que fazer pra muita trás. coisa ainda Legal, pra poder, cara. de repente, virar e falar legado. Show. O meu bisavô, pai desse meu avô Hélio, era o Laucídio Coelho, que é o nome do parque de exposições aqui. O genro mais novo dele escreveu livros sobre a história dele. Que eu li desde moleque, de criança e tudo mais. Mas eu comecei a fazer algumas pesquisas mais recentes sobre a história dele. Eu achei uma gravação de 1966. Imagina, daqui a 2 anos vai fazer 60 anos atrás. Eu nem sei como que os caras gravaram isso. E ele tá contando uma parte, ele já tava com 80 e poucos anos, contando a história das coisas que ele fez. E aí foi muito legal, do ponto de vista de aprender um pouco mais. A história do Estado tá intimamente ligada com a história dele. Ele teve essa importância Sim. nas terras.
Mas o que eu achei muito bacana do ponto de vista de legado é porque eu consigo me ver igual ele quando eu estiver lá com os 80, voltando nessas histórias, tipo, fui na Índia, MIT, Parará, sabe? Então eu acho que, cara, vai ter um legado com certeza. Eu só vou ter que descobrir qual que ele é. Ainda tem muito pra construir dele. Eu ainda tô com 41, caramba. Então tem mais 40 novo, pelo menos, né, vai. Kennedy? Pra construir mais coisa bacana pra poder chamar de repente, envelopar e chamar de legado também. Sim. Legal. Você tem algum sonho que você não realizou e gostaria de realizar e que você pode compartilhar com a gente? Cara, eu sou professor na minha essência. Você pediu uma palavra, eu botei pai para meus filhos não ficar bravos e professor, né? Porque eu também sou professor dos meus filhos, né? Hoje a gente prova de geografia, amanhã vai ser de língua e interpretação de texto, língua portuguesa e interpretação de texto, e eu que vou dar a aula, a matéria toda para eles lá. Eles adoram estudar com o pai e não com a mãe. A mãe até fica brava que eles falam isso. Mas, cara, para mim, do ponto de vista de sonho, é poder multiplicar essas boas ideias, valores, conhecimentos para cada vez mais gente, assim. Eu não sei como esse sonho exatamente se materializa, talvez uma parte dele já se materialize numa escala um pouco menor, mas, cara, poder chegar para mais gente e falar né, levar uma mensagem para mais gente, acho que esse é um sonho muito legal de realizar nesses próximos 40 anos de construção de legado aí. Legal demais. Ó, a gente tá chegando no fim, né? Foi muito legal poder te conhecer um pouco mais, conhecer você super Bacana. transparente, conhecer o seu coração. E agora você conhece a gente também, conhece nosso propósito, né? O nosso programa. Tem alguém que você imagina, puxa, aquela pessoa tem que estar lá com os meninos no NovoCast para contar a história dele também, inspirar outras pessoas. Tem alguém que você quer indicar para estar aqui com a gente? Cara, eu tinha falado mais cedo pra vocês sobre Do aquela questão Carlos. de saúde mental. Eu acho que o Carlos Periotto, esse psiquiatra, tem abordado de um jeito muito bacana esse super desafio que a gente tem. E eu sempre conflito muito com ele, né? Porque eu sou o cara da tecnologia, que é a criação de ansiedade, e ele é o médico da saúde mental, que é quem Os seus trata a clientes ansiedade. acabam indo pra ele Isso, depois. exato. A gente tem que fazer até um acordo depois. Eu acho que esse é um cara, uma conversa muito boa. São os Um amigo agentes, né? Os pessoal agentes. meu daqui do estado é o Rick Tibal. Vocês conhecem ele? Não. Ele é Não. mentalista, ele tem uma carreira internacional Legal, também. Cara, cara. esse cara tem legal. histórias incríveis pra Rick contar. É um Tibal. cara de um coração gigantesco. Eu acho que também ia ser uma conversa bem maneira pra vocês Legal. fazerem. Depois eu falo com você pra gente. Pessoal, antes de ir pra última pergunta mesmo, só ficou uma dúvida pra mim aqui. Você foi no MIT, você tá indo pra Índia, você tá indo pro mundo. Como que o Brasil tá nessa corrida aí dessas tecnologias, da IA? A gente tá muito pra trás, a gente tá indo junto. Como que você vê rapidinho Você viu essa que eu sou perspectiva? chato, né? Eu sou professor, então eu gosto de ir pra mais técnico. Tem dois jeitos de responder sua pergunta. Concorrer com a OpenAI, que é a empresa que fez o ChatGPT, ou com o Google, que é a empresa que todo mundo conhece, que fez o Gemini, ou com a Meta, que é o antigo Facebook, Possível. que fez o Llama, é impossível, na minha visão. Aham, também O acho. governo federal aprovou um plano de 23 bilhões de reais, ou qualquer coisa que seja, pra gente melhorar nessa toada. Tomara, eu queria que fosse 46, eu queria que fosse 80, porque dinheiro pra ciência, essa é uma frase legal. O cara perguntou para um americano assim, cara, por que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial, conseguiram ser a grande referência tecnológica, a grande referência dessa economia da informação, maior do que a própria Inglaterra, que antes era quem dominava até a Segunda Guerra Mundial. Ele falou assim, olha, essa é uma resposta muito complexa, mas com certeza 5% do PIB de investimento em inovação é boa parte da resposta. Então eu acho que botar dinheiro nisso, esse é o melhor dinheiro pra gente gastar. E eu sei que aqui no Brasil a gente tem um monte de outros dinheiros que a gente tem que investir como nação. Mas eu acho que nessa briga das tecnologias fundamentais, fundacionais de IA, eu acho que a gente não é competitivo. Infelizmente, eu queria que fosse, mas eu acho que a gente não é. Agora, a maior parte do dinheiro da inteligência artificial não é criando ou criar as tecnologias fundamentais e disruptivas. É criar as soluções que usam essas tecnologias. Ótimo, que a Então, gente por é isso que bom. eu tô muito... A gente é animal. A A gente gente é é a criativo, Índia. né? A gente vai arrebentar nesse cenário. Não, mas a gente é criativo porque a gente é fudido. Entendeu? A gente precisa. A gente tem problema pra caramba isso pra resolver mesmo, na frente. cara. Os indianos têm problema pra caramba pra resolver na frente. Então eu tô muito animadaço, tesão de ir lá, poder contar aquela história pra eles, e assim que eu voltar, que o livro tiver traduzido, porque eu acabei lançando primeiro em inglês, mas eu vou fazer em português, claro, daqui. Claro. Eu também vou fazer uma rodada. Já fui convidado pela UNB, já fui convidado pela USP, obviamente vou voltar na UFMS, minha alma mater, onde eu me graduei aqui. Então, e já fui convidado por Universidade Federal do Pernambuco. Então, eu vou fazer uma rodada no Brasil Massa. pra contar essa história, pra dizer, brasileiros, aqui é onde a gente vai brilhar. A gente tem uma ferramenta fácil de usar, ou gratuita, ou muito barata, pra gente resolver um monte de problema, porque a lista de problemas não falta, né? Não é pequena. E aí sim, eu acho que a gente tá competitivo pra caramba na parte da
aplicação da IA. Massa. Muito bom. Pergunta final. Pergunta final. Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, todo mundo na Índia, né, que não te conheceu, mas vai conhecer através dessa mensagem, todo mundo vai ter acesso à tua mensagem. Que mensagem você deixaria para o mundo olhando para esta câmera? Inspirado por uma das maiores celebridades da história, não sei se é do Brasil ou do universo, o ET Bilu. Busquem conhecimento. Essa é a minha mensagem. Muito bom. Cara, muito bom. Gente, batemos um papo incrível aqui com esse cara fenomenal e me trouxe muita felicidade ouvir que ele se preocupa com o desenvolvimento do outro. E isso realmente faz uma diferença. Parabéns, irmão. Muito obrigado. Prazerzaço em te conhecer. Valeu, Júnior. Obrigado. Falar em felicidade, né, cara? Eu tô muito feliz, de verdade. Acho que você podia muito voltar. Pensa nisso, tá? Volta aqui pra sentar com a gente, claro. tomar um café. Do livro, volta. Quando Tem que tiver voltar, rodada do cara. livro. Eu lembrei, você falou do professor, né? Eu vou trazer outro professor aqui. Foi uma coisa que me tocou muito. O professor Clóvis de Barros Filho, ele fala, que é um explicador, né? Ele fala que quando a gente tá muito feliz, a gente quer trazer alguém pra viver aquele momento de novo. Eu queria muito trazer meu pai, minha mãe, minha esposa pra ouvir o que a gente ouviu aqui hoje, sabe? Tomara que essa mensagem vá pra muitas pessoas. A gente gravou, tá no YouTube, né? Agora vai ficar pro resto, pra eternidade. Então, eu tô muito feliz, de verdade. É como se eu quisesse viver isso aqui de novo. Isso aqui que a gente viveu. Eu acho que eu até falei pouco, porque eu escutei muito, né? E fiquei, assim, maravilhado. Obrigado, tá? Você é um cara sensacional, cara. Assim, você é um cara de luz, de verdade. Entrega muito, muito humilde. Acho que aprendi muito com as suas atitudes, além do que você trouxe pra mim, né? Eu aprendi muito olhando pra você e a forma como você fala. Obrigado, viu? De professor para professor. Valeu, velho. Obrigado. Eu também quero agradecer e eu acho que o nosso podcast hoje cumpriu o propósito. Acho que é muito legal você que está aí assistindo e ouvindo saber que é uma pessoa daqui, né, do Mato Grosso do Sul e que foi para o mundo, independente de condição financeira ou não, a vontade que ele tem de aprender, a humildade que ele tem vai além de condição financeira. Então, obrigado por você estar aqui, a gente está muito feliz, curtem, compartilha e sucesso aí na sua jornada, que a gente possa se encontrar de novo, tá bom? Valeu. É isso aí. Valeu, Valeu, viu? Valeu, Novacast. Tamo junto. Não esquece. Compartilha, curte, ativa o sininho. Ai, que delícia, Show de bola. Tá subindo gente. bastante. Obrigada.